Quando Azuma retorna à escola de magia de Shibuya, todos esperam o mesmo perdedor perseguido. Então, Tenuji Kiryu e sua gangue o atacam e Asuma se revolta. Ele derruba os bandidos com movimentos simples, e quando Kiryu dispara um canhão de fogo do inferno proibido, toda a turma grita, mas Asuma não se move nem um centímetro. Com um feitiço, véu de partícula, ele despedaça o ataque como se não fosse nada. Segundos depois, Kiryu e sua turma estão inconscientes no chão. Eles nunca tiveram chance. Azuma é um arquimago lendário renascido 3.000 anos depois, no corpo de um estudante. No reino mágico de Grangaia, um lendário grande arquimago ganhou fama como o herói que liderou a humanidade à vitória em uma brutal guerra interdimensional. Seu domínio inigualável da magia e liderança salvaram inúmeras vidas e restauraram a paz em toda a Terra, lhe rendendo respeito, admiração e eterna gratidão. Ou assim ele acreditava. Durante uma grande celebração em sua honra, o rei anunciou de repente um decreto chocante. O próprio herói que salvou o mundo seria banido. Embora o rei reconhecesse suas conquistas, ele alegou que o poder esmagador do arquimago era assustador demais para ser mantido por perto, agora que a paz havia sido restaurada. Para piorar a situação, o vinho que ele bebeu foi secretamente misturado com um agente de selagem, e seus 4 subordinados elementais escolhidos a dedo se viraram contra ele com base em falsas acusações de traição. Momentos antes da morte, ele lançou um feitiço secreto de reencarnação e acordou 3.000 anos depois em um hospital moderno. Quando se levanta, percebe que acordou no corpo de um estudante do ensino médio, Shiobana Asuma, e isso é um choque, já que o cara tem o mesmo nome que ele. Os alarmes dispararam e a equipe médica correu para lá, e para sua surpresa, Azuma estava de pé como se nada tivesse acontecido com ele. Eles consideram isso um milagre, já que ele deveria estar em estado vegetativo sem esperança. O médico se apressa para tocar seu ombro, mas Azuma está perdido em pensamentos. Ele percebe que o feitiço de reencarnação deve ter funcionado, pois está vivo e bem. Além disso, é surpreendente que ele consiga entender a língua falada pela equipe médica, já que a primeira coisa em sua mente é descobrir a civilização do mundo. Ele pergunta ao pessoal onde fica a maior biblioteca. A equipe hesita em dizer, e ele usa controle mental em uma das enfermeiras para que ela lhe dê direções. Azuma vê uma mochila à distância e pergunta se é a dele. A enfermeira, sob sua influência, diz que sim, deixando o médico confuso sobre por que a moça está se prontificando a contar tudo o que ele quer saber. Azuma pega sua mochila e sai do hospital sem olhar para trás. Ele está na estação quando nota o smartphone em sua mochila e, como não está familiarizado com ele, pergunta à moça ao seu lado. Ele o chama de placa de metal e a garota o informa que é um smartphone. Azuma então usa seu poder de avaliação no smartphone e sua análise diz que é um dispositivo mágico que pode acessar basicamente tudo que ele deseja, incluindo a biblioteca que está procurando. Não muito depois disso, ele embarca em um trem e, após várias análises, percebe que não precisou visitar a biblioteca, já que foi capaz de adquirir o conhecimento básico sobre o mundo graças ao smartphone. Azuma também percebeu que, com o dispositivo mágico, qualquer um pode se comunicar com pessoas distantes e instantaneamente procurar ou reunir qualquer tipo de informação. Ele conseguiu deduzir que se passaram 3.000 anos desde que morreu e que a magia regrediu, foi substituída pela ciência. Embora pareça conveniente, Asuma pensa que não é nada especial porque são apenas truques baratos. Ele pode ver que agora está no mundo pacífico que arriscou e até sacrificou sua vida para proteger. Não muito depois disso, ele chega à casa do antigo proprietário do corpo e percebe que perdeu toda a sua família. Na mesa, há um diário, e quando o pega para ler, ele percebe que o cara queria morrer porque estava sendo intimidado por seus colegas e até pelo professor. Azuma percebe quão pior é quando abre o smartphone para ver que o cara estava sempre recebendo mensagens ofensivas. A maioria dessas mensagens vem do grupo de conversa da escola de treinamento de magia do bairro Shibuya, onde o cara estuda. No dia seguinte, Asuma aparece na escola, surpreendendo aqueles que o conhecem. Eles se aproximam e perguntam se ele está bem, o que surpreende Asuma, que pergunta se ele não deveria estar na escola. Um dos alunos então revela que o relatório diz que ele tentou se matar porque não conseguia suportar o constante bullying. A aparição casual de Asuma levanta questões entre os alunos, e ele ainda está tentando entender o que está acontecendo quando um cara de cabelo vermelho, Tenuji Kiryu, e sua gangue aparecem. No momento em que vê Kiryu, Asuma percebe que ele é descendente de um de seus subordinados de 3.000 anos atrás. Kiryu se aproxima de Asuma, dizendo que já o avisou para não vir à academia.
Kiryu zomba de Asuma, perguntando se sua mágica quase o matou e o fez perder a memória. Kiryu ri histericamente de Asuma, chamando-o de perdedor. Os subordinados de Kiryu sugerem que brinquem com ele, como costumam fazer. Então, Asuma percebe que Kiryu foi quem tratou o outro, Asuma como lixo. Isso irrita Asuma, que decide testar quanto mana o corpo tem. Ele ativa sua magia e acerta Kiryu no rosto sem medo. Os espectadores ficam chocados ao ver Azuma atacando Kiryu. Os subordinados de Kiryu avançam furiosos em direção a Azuma, mas Azuma não está preocupado, pois a mana em seu corpo é uma boa combinação para ele. Azuma desvia facilmente dos atacantes e os derruba com habilidades de combate simples. Ele então decide testar a saída de mana e libera uma poderosa onda mágica que os derruba no chão. Kiryu está furioso com a humilhação que está sofrendo nas mãos de Asuma e libera com raiva um canhão de fogo do inferno. Os alunos ficam chocados ao ver isso, já que é um feitiço poderoso que é banido no recinto da escola. Os alunos gritam para Azuma desviar do ataque ou ele morrerá. Surpreendentemente, Azuma não se move 1 centímetro e ativa um véu de partícula que aniquila a magia. O feitiço de Asuma despedaça o canhão de fogo do inferno, e Asuma fica aliviado por seu feitiço característico ainda funcionar. Kiryu fica atônito quando suas chamas desaparecem antes de alcançar Asuma. Até os alunos que estão assistindo ficam confusos porque isso é algo que eles nunca viram antes. Asuma decide levar as coisas a sério e avança em direção a Kiryu, deixando o cara petrificado porque não estava esperando que alguém como Azuma pudesse oferecer tanta resistência. Kiryu se considera, e seus subordinados, elites, e Asuma não deveria nem ser capaz de tocar um fio de cabelo deles. Enfurecido, Kiryu libera uma poderosa magia que envolve seu corpo em chamas. Azuma reconhece a magia da Era Antiga e percebe que despertou seu potencial. Como ele está furioso por todo o seu corpo estar em chamas, ele vai atrás de Azuma. Mas antes que ele faça seu movimento, Azuma o recebe no meio do caminho com um soco no estômago. Isso envia uma onda de dor por seu corpo, e Azuma completa com um golpe doloroso na cabeça que o faz voar. Quando tudo se acalma, Kiryu e seu grupo estão todos deitados no chão, retorcendo-se de dor. Os outros alunos estão atônitos e horrorizados ao mesmo tempo. Azuma, por outro lado, está analisando a estrutura de seu corpo e percebe que o mana latente é impressionante, mas falta resistência para se manter. Mais tarde, Azuma se senta na sala de aula ao lado dos outros alunos e promete a si mesmo que não permitirá uma repetição do que aconteceu no passado. Além disso, ele não tem intenção de perdoar os descendentes daqueles que o traíram. Nesse momento, ele avista um dispositivo estranho na mesa e pergunta à garota ao seu lado o que é. A garota, Shinomiya Lily, revela que é um dispositivo que permite ativar magia moderna em alta velocidade e é chamado de bastão inteligente. Azuma então percebe que a magia moderna é basicamente uma mistura de ciência e magia. Essencialmente, os feitiços de 3.000 anos atrás agora são chamados de magia antiga, e aqueles que os praticam estão extintos devido aos avanços na ciência. A magia moderna se tornou o padrão. A magia moderna é baseada em teorias, o que soa estranho para Azuma, mas torna-se intrigante. De repente, Azuma se dá conta de que pode realmente criar sua própria magia híbrida original, combinando magia moderna com magia antiga, e essa ideia o empolga. Após o professor terminar sua palestra, Azuma pergunta a Lily se as aulas do dia acabaram, mas ela lhe diz que há um teste de aptidão mensal agendado para o dia. Por causa disso, todos estão indo para o pátio da escola. Momentos depois, eles chegam ao pátio da escola e são recebidos por seu professor, George Todou. Ele informa a eles que o teste de hoje será o mais importante até agora, pois determinará seus atributos como magos. Ele os instiga a levar o teste a sério. Como Azuma ainda tem muito a aprender, ele pede a Lily que explique as cores dos atributos para ele. Lily revela que magos de fogo são vermelhos, enquanto magos de água são azuis e magos das trevas são pretos. Aparentemente, o mana é canalizado através dos circuitos de mana do corpo para lançar feitiços, mas os circuitos têm capacidade limitada, então a maioria das pessoas se concentra em um elemento. Essa escolha determina a especialização de cada um. Não muito depois, George chama Asuma para o palco. Com uma expressão de desgosto, ele pergunta: qual elemento Asuma vai escolher? Com um rosto confiante, Asuma diz a George que não tem interesse em escolher nenhum dos elementos porque está bem em ser sem elemento. George acha que Azuma está brincando, mas Azuma deixa claro que ele pretende escolher nenhum elemento. Isso irrita George, porque ele acredita que Azuma está zombando dele. Os outros alunos ficam surpresos, pois Asuma está optando por ser um Nate.
Eles não conseguem acreditar que ele esteja escolhendo intencionalmente um elemento desvantajoso. Esta é a primeira vez que Azuma é chamado de Net, e ele percebe que é o que chamam de mago sem cor na era moderna. No entanto, ele não está preocupado porque todos estão errados. Seguir um caminho de crescimento tendencioso é essencialmente tolo, porque permanecer sem cor é a única maneira de utilizar totalmente seu mana. George começa a reclamar, perguntando por que alguém tão inútil quanto Asuma está até matriculado na academia. George ameaça espancar Asuma, como faz regularmente. Asuma então percebe que George é o professor que sempre implicou com o ex-Asuma. George diz a Asuma que não há potencial zero para magos sem cor, mas Asuma discorda, dizendo que Nits são os mais fortes. Como George não quer acreditar nisso, Asuma sugere que testem a teoria com uma batalha simulada. Asuma está preparado para mostrar a George que Nits são os mais fortes, mas isso irrita o professor. Ele não consegue acreditar que Asuma está seriamente desafiando-o para uma luta, e por causa disso, informa aos alunos que houve uma mudança nos planos. Ele diz a eles que o teste de aptidão do dia incluirá uma batalha simulada sem restrições. Lily entra em pânico ao ouvir que George não está adicionando nenhuma restrição ao duelo, já que George é o mais forte de toda a faculdade. Antes da luta começar, George diz a Azuma para não culpá-lo pelo que acontecer durante a luta deles. Azuma casualmente diz a George que ele deveria se preocupar consigo mesmo. A partida começa, e George libera 2 bastões inteligentes, afirmando que ele é o único na academia que pode lidar com múltiplos elementos. Ele combina 2 ataques, a magia moderna Brace Bomb e Thunder Lance. Todos acreditam que Asuma está acabado, já que os ataques vão diretamente em sua direção, mas para sua surpresa, ele bloqueia o ataque sem esforço com um feitiço de barreira. George assiste horrorizado porque o que está acontecendo bem diante dele é nada menos que impossível. George lança mais uma onda de ataques em Azuma, mas ele ainda bloqueia sem esforço. Isso choca George e até os alunos que estão assistindo. George continua lançando todos os ataques que pode, mas Azuma caminha lentamente até ele enquanto rebate todos os seus ataques. George começa a entrar em pânico e grita para Azuma, dizendo a ele para não se aproximar mais. Azuma se aproxima confiantemente, destruindo seu bastão inteligente antes de colocar a mão em seu ombro e desferir um ataque doloroso nele. Azuma diz a George para confessar tudo o que ele fez a todos, ou então ele vai reduzir George a pó. Percebendo que Azuma não está blefando com sua ameaça, George começa a confessar. Ele revela que sempre fez vistas grossas quando Kiryu e sua gangue intimidaram Azuma. Mesmo quando Azuma confiou nele, ele ainda o espancou por causa disso. Os alunos ficam horrorizados e desapontados ao ouvir isso, e rapidamente correm para chamar o diretor. George desaba de joelhos, e Asuma olha para ele enquanto pergunta como ele se sente por perder para um mago sem cor. Por causa da luta contra George, Asuma se torna uma presença formidável na classe, parecendo uma pessoa completamente diferente. Após as aulas do dia, Asuma se vira novamente para Lily para conversar com ela, chocando a garota. Asuma agradece a Lily por sua ajuda anterior, fazendo seu rosto ficar vermelho de tanta vergonha. Asuma piora a situação para Lily ao se aproximar e perguntar se ela está disposta a sair com ele. O mundo inteiro de Lily entra em choque ao ouvir isso, e com o rosto corado, ela de repente concorda em sair com ele. No entanto, a realidade logo a atinge quando percebe que Asuma quer dizer outra coisa. Ele só quer que ela lhe mostre a escola e os lugares importantes que precisa conhecer. Após mostrá-lo ao redor, Asuma a agradece por sua ajuda, e ela se sente uma idiota total por ter levantado suas esperanças. Incapaz de conter suas emoções, ela começa a ficar furiosa, até que Asuma pergunta a ela qual é o problema. Ela responde rapidamente que nada está errado. Para encobrir seu erro emocional, ela leva Asuma até o melhor prédio da escola, a sala de análise mágica. Lily informa a ele que os alunos podem usar a sala desde que solicitem. Asuma então diz a Lily que ela pode encerrar a visita, pois ele entendeu tudo claramente. Ele a agradece pela ajuda e assegura que um dia irá retribuí-la. Lily fica impressionada com tudo isso, obrigando-a a perguntar se ele é realmente Asuma. Ela confessa que Asuma tem sido uma pessoa totalmente diferente desde que o dia começou. Asuma admite que pode parecer diferente, já que ele acabou de acordar no dia anterior e suas memórias estão um pouco confusas. Ele então pede desculpas por fazê-la se preocupar, mas no fundo, Asuma
Azuma está impressionado que Lily consegue perceber que algo está errado. Uma vez que isso é resolvido, Lily vai embora e Azuma fica na sala de análise. Azuma coloca a mão no computador e pede para analisar a magia antiga e moderna. Azuma está confiante de que, com o computador, ele pode desenvolver uma nova e original magia híbrida. Azuma sorri, pois mal pode esperar para usá-la no dia seguinte. De repente, um rapaz aparece ao seu lado perguntando se ele é Asuma. Isso choca Asuma, pois ele nem conseguiu sentir a presença do rapaz. O garoto se apresenta como Izuya Karakura, e ele é um dos S4. Asuma fica confuso sobre o que significa S4, e Izuya revela que significa os Fortes 4. Basicamente, aqueles que estão no grupo são considerados os mais fortes da academia, e Izuya é um deles. Izuya diz a Azuma que ouviu sobre como ele derrubou Kiryu, que também é um membro do grupo. O que surpreende Izuya é o fato de que Azuma é um mago sem cor. No entanto, Izuya confessa que não está chateado por Asuma ter derrotado Kiryu, pois ele não é fã das coisas que Kiryu faz. Por conta disso, Izuya diz a Asuma que gostaria que eles fossem amigos. Ele estende a mão para Asuma com um grande sorriso no rosto, e Asuma demora um pouco antes de apertar sua mão e aceitar o acordo. No processo de apertar as mãos, Azuma percebe que Izuya lançou algum tipo de feitiço fraco sobre ele, e assume que é um feitiço de rastreamento. Em vez de ficar irritado com isso, ele fica impressionado, pois Izuya consegue lançar magia moderna naturalmente, sem usar um bastão inteligente. Além disso, ele pode ver claramente que Izuya é um descendente de seu antigo camarada, o Mago do Vento. Após trocarem apertos de mão, Izuya se vira para ir embora e Azuma sorri amplamente, pois basicamente está aceitando o desafio de Izuya. No dia seguinte, Asuma vai à sala dos professores para fazer reservas para a sala de análise, e lhe é dado 1 hora, que é das 3 da tarde às 4 da tarde. Durante a aula naquele dia, Azuma não consegue se concentrar, pois mal pode esperar para visitar a sala de análise mágica. Após a escola, ele vai direto para a sala. Azuma foca na magia antiga, o grande painel, que é uma forma de magia antiga que ele usou no passado. É um procedimento onde o mana é retirado da atmosfera e então condensado no quadro de mana dentro do corpo. Uma vez que a magia que o mago deseja ativar foi determinada, o mana é transferido do quadro de mana para o quadro de execução, e o círculo mágico finalmente formata o processo instável em um padrão fixo. Basicamente, a precisão e a beleza de um círculo mágico são proporcionais à habilidade do mago. O mana flui através do círculo mágico desenhado pelo lançador, e quando é liberado de lá, a magia se ativa. A magia antiga, por outro lado, só pode ser usada por aqueles que são escolhidos. Isso porque o mana não pode ser refinado no corpo sem talento mágico. No entanto, as coisas parecem ser diferentes na era moderna, pois o quadro de mana interno e o quadro de execução foram substituídos por um órgão chamado circuito de mana. Graças à invenção do bastão inteligente, o bastão inteligente injeta automaticamente mana no circuito de mana do corpo e gera artificialmente um círculo mágico para ativar o feitiço. Em termos simples, eles conseguiram criar um processo mais generalizado, tornando possível ativar magia sem quaisquer diferenças pessoais inatas. No entanto, devido à manualização do procedimento, o poder da magia diminuiu quando comparado à magia antiga. Como era de se esperar, sem o bastão inteligente, não há como usar magia. Com tudo isso, Azuma percebe que criar a magia híbrida que mistura a tecnologia antiga e moderna é o objetivo final. No entanto, para fazer isso, ele sabe que precisa dominar a magia moderna no mais alto nível para poder conquistar todos os atributos. Ele planeja usar o computador quântico para realizar cálculos para a teoria básica de sua magia híbrida hipotética. Azuma insere seus dados, e assim que termina, decide se servir uma bebida e esperar até que os resultados dos cálculos saiam. De repente, ele é arremessado para um espaço mágico onde se encontra caindo. Ele rapidamente percebe que está sendo atacado por alguém que usa magia moderna, mas o problema é que ele não consegue ver a pessoa. Então, cai a ficha que só há uma pessoa que conseguiu passar despercebida pelo seu radar, e essa pessoa é Izuya. Asuma não consegue acreditar que o garoto já está fazendo seu movimento quando sugeriu que eles se tornassem amigos, visto que Izuya não se importa em atacá-lo. Azuma planeja ensinar a ele o que significa ser seu sênior, já que não há como Izuya tê-lo teleportado para o céu. Azuma deduz que é um feitiço que altera o reconhecimento para fazê-lo perceber dessa forma. Esse é o mesmo tipo de magia que Izuya usou no passado
passado, e Asuma fica surpreso por ele não ter mudado. Mesmo assim, Asuma está curioso para ver o que irá acontecer se ele continuar caindo livremente. Então, uma série de bestas mágicas artificiais aparece do nada. Asuma é forçado a lançar um feitiço de barreira e percebe que vai ficar preso na defesa se não conseguir localizar onde Izuya está escondido. Asuma planeja seu movimento e decide usar magia de desaceleração para parar sua queda, mas de repente percebe que está caindo em uma mina mágica. É nesse momento que ele percebe que Izuya já colocou contramedidas no espaço mágico, que irão sempre reagir ao feitiço que ele ativa. Asuma chega à conclusão rápida de que precisa destruir as minas antes que elas explodam, causando uma explosão em cadeia. Asuma acredita que tem tudo sob controle, até que de repente se vê levitando em um espaço vazio sem atmosfera, dificultando sua respiração. Ele ainda está lidando com isso quando uma série de explosões abala o espaço, e é quando Asuma finalmente decide que já teve o suficiente. Logo ele percebe que está em risco de sufocamento e morte se não agir rapidamente. Para completar, o espaço mágico é intricado em sua construção, como uma obra de arte. Sabendo como Izuya opera, ele está bastante certo de que Izuya está escondido em algum lugar e assistindo para testemunhar sua morte. Isso significa que todo o espaço não é autônomo, então Izuya definitivamente está por perto e assistindo através de um buraco de fechadura. Asuma conclui que sua saída é encontrar o buraco de fechadura, e ele se entrega a um modo de foco 100%. Izuya vê isso e acredita que Asuma finalmente está desistindo, mas ao mesmo tempo, ele não está pronto para recuar. De repente, uma grande explosão abala o espaço, e isso se deve a Asuma canalizando toda a sua mana concentrada em seu quadro de execução e liberando-a de uma vez. Izuya fica chocado ao ver isso, mas Asuma não hesita enquanto continua a expandir seu enorme círculo mágico. Ele planeja expor a anomalia dentro do espaço e localizar o ponto de observação de Izuya fazendo isso. Após alguns momentos fazendo isso, ele finalmente localiza Izuya e não perde tempo em explorar o espaço. Ele destrói a magia de Izuya e se encontra na sala mágica novamente. Com isso, ele confirma que Izuya estava usando uma magia de alteração de reconhecimento. Asuma então sai da sala para encontrar Izuya, onde ele está sentado. Asuma se aproxima dele, perguntando por que ele gostaria de machucá-lo quando lhe disse mais cedo que gostaria que eles se entendessem. Izuya salta animado, dizendo a Asuma que ele é tudo o que imaginou que ele seria. Izuya fala sobre como foi fácil para Asuma quebrar a magia de ilusão e lançar a magia de levitação sem um encantamento. Izuya diz a Asuma que ele é uma pessoa incrível por ser capaz de fazer isso. Izuya continua dançando enquanto compara a técnica de Asuma à melhor arte do mundo. Ele diz a Asuma que ele é incrível e que gostaria de entender seus circuitos mágicos. De repente, o rosto de Izuya muda, enquanto ele diz a Asuma que o que mais ama é ver algo bonito ser destruído. Antes que Asuma possa reagir, ele percebe que Izuya conseguiu antecipá-lo novamente e ele caiu em outro feitiço dele. Izuya então ativa seu feitiço mágico, queda de meteoros, e um monte de materiais de construção de baixo levita no ar para começar a cair sobre Asuma em uma tentativa de empalá-lo. Mesmo com vários materiais afiados vindo em sua direção, Asuma mantém a calma. Bem antes que os espinhos desçam sobre ele, consegue criar uma barreira para bloqueá-los. No entanto, Izuya zombou dele, dizendo que queria ver por quanto tempo ele iria conseguir aguentar. Izuya continua lançando vários materiais em Asuma, forçando-o a continuar se esquivando, e sem dúvida, ele percebe que Izuya está tentando encurralá-lo. Antes que Asuma perceba, ele se encontra no meio de materiais de construção que visam finalizá-lo. Asuma continua resistindo, mas Izuya brinca com ele, dizendo que ele já está chegando ao seu limite. Izuya então leva as coisas mais longe puxando um avião na direção de Asuma. A aura de Izuya se forma no ar enquanto ele diz a Asuma que está em seu mundo. Izuya diz a Asuma que está curioso para ver como ele vai bloquear seu último ataque. Asuma ergue a mão no ar, mas ao mesmo tempo ele foca sua atenção em seu entorno. Enquanto isso, Izuya está planejando fincá-lo com uma agulha, mas assim que ele lança a agulha na direção de Asuma, ele cancela o feitiço que estava protegendo o avião. Isso choca Izuya, e ele observa enquanto o avião vem despencando. No entanto, resulta ser uma ilusão, e seu ataque principal foi a agulha. Asuma conseguiu ver através disso e pegou a agulha com bastante facilidade. Asuma o provoca, dizendo que já viu através de seus esquemas.
Azuma explica que o feitiço que manipula o vento para derrubar os destroços não passava de um chamariz. Izuya havia deixado cair objetos reais como postes e placas de metal, mas em seguida seguiu com um avião ilusório para atrair sua atenção. Enquanto Azuma estava distraído, ele então lançou a agulha mágica infundida com um feitiço de desestabilização de consciência, que era de fato a verdadeira jogada de Izuya. Azuma sorri porque até mesmo a suposta queda de meteoros de Izuya não passou de uma bluff. Azuma elogia o esforço de Izuya, mas deixa claro que tudo o que ele tenta fazer é inútil contra ele. Izuya discorda dessa possibilidade, dizendo que não há como Azuma ter percebido sua magia, porque nenhum mago vivo pode sentir quando ele ativa sua magia. Izuya diz que isso só é possível se a pessoa for um arquimago lendário de 3.000 anos atrás. Então, Asuma diz a ele que, como sua magia é excelente, ele vai terminar a batalha com sutileza. Ele avança em direção a Izuya em uma velocidade que ele não consegue reagir e diz a ele que ele usou magia demais na sua frente, o que lhe deu a chance de analisá-la. Asuma coloca a mão no peito de Izuya e desencadeia um círculo mágico que envia uma vibração de dor através de seu corpo. O efeito mágico se ativa e Izuya grita de dor antes de desmaiar. Azuma se ergue sorrindo, porque venceu a batalha. Enquanto Izuya está desmaiado, ele se vê sonhando com seu ancestral de 3.000 anos atrás. Naquela época, ele estava bastante próximo de Asuma, e o considera uma obra de arte. Embora estivesse próximo de Asuma, Izuya não se dava bem com o restante da equipe, já que sempre os evitava. Kiryu acredita que Izuya é tímido, mas o outro membro da equipe diz que Izuya provavelmente não gosta dele. Aparentemente, Izuya não se dá bem com os outros, porque eles não apreciam a arte, e Izuya não é alguém com quem se deve brincar. Justo quando as coisas estavam indo muito bem entre ele e Azuma, ele é de repente informado por um de seus companheiros que o rei emitiu um decreto real sobre o fato de que Azuma é um traidor. Izuya não quer acreditar nisso, porque ele não pensa que exista a possibilidade de Azuma traí-los. Seu companheiro lhe diz que isso é verdade, uma vez que o rei tem o poder da previsão e nunca se enganou. Isso parte o coração de Izuya, pois ele considera Asuma uma obra de arte e se pergunta por que ele arriscaria tudo para trair o reino. Izuya está questionando isso quando acorda na enfermaria. Como Izuya não viveu os eventos diretamente, ele acredita que o que acabou de testemunhar é um sonho terrível. Izuya está tentando se recompor quando Azuma aparece, oferecendo-lhe água para beber. Ele lhe diz que é uma bebida eletrolítica com açúcar. Azuma sugere que Izuya se reidrate o mais rápido possível, porque ele perdeu muito líquido devido ao suor. Izuya fica chocado e pergunta a Azuma por que ele está o ajudando. Azuma menciona que Izuya enfrentou seu feitiço de frente e que não havia como ele ter saído ileso. No entanto, ele o informa que seus circuitos mágicos ainda estão estáveis e que não parece ter causado danos permanentes. Nesse momento, Izuya nota uma toalha na mão de Asuma, e isso o faz perceber que Azuma tem cuidado dele enquanto ele estava inconsciente. Com um grande sorriso no rosto, Azuma diz a Izuya que ele fez isso porque não quer perder um mago talentoso. Com uma voz suave, Izuya agradece a Azuma por sua ajuda e o informa que nem todos em S4 são como Kiryu. Izuya admite que o poder mágico de Kiryu é extraordinário, mas ao mesmo tempo, ele não concorda com suas ideias. Izuya então revela que queria ver quão forte Azuma realmente é. Para que ele pudesse derrotar Kiryu, Izuya então inclina a cabeça para Azuma para se desculpar em nome de Kiryu por tudo o que ele fez a ele. Azuma sorri e diz a Izuya que ele não parece uma má pessoa. Ele então diz a Izuya que vai esquecer que Izuya o emboscou. No entanto, em troca disso, ele quer que façam um acordo. Izuya pergunta a ele qual é o acordo, e Asuma diz a Izuya que quer que ele saia do S4 e se junte a ele para criar uma nova facção na academia. Asuma está pronto para correr esse risco de recrutá-lo, uma vez que ele não tem suas memórias de 3.000 anos atrás. Asuma já percebeu que vai precisar de aliados se quiser conquistar algo nesta era atual. Asuma avisa a Izuya que está contando com ele para caminhar ao seu lado, rumo ao futuro que almeja. Izuya fica completamente impressionado e honrado com a oferta. Ele não perde tempo em se levantar da cama e se ajoelha diante de Azuma, dizendo que está pronto para seguir seu comando. Azuma fica surpreso com a conduta de Izuya, porque ele se lembra claramente do Izuya de 3.000 anos atrás fazendo a mesma coisa. Nesse momento,
Asuma avisa a enfermeira que ele pode vê-la espiando por trás da porta. A moça rapidamente sai, dizendo que não era sua intenção, já que ele terminou com Izuya. Asuma se prepara para sair. Antes de ir, entrega à enfermeira um gráfico que analisa o circuito mágico de Izuya. Asuma diz a ela que pode usar isso como referência, e no momento em que ela olha para o gráfico, ela quase perde a cabeça. Ela não consegue acreditar quão incrivelmente detalhado o gráfico é. Ela grita para Azuma parar e pergunta se ele estaria disposto a se juntar ao seu instituto de pesquisa como um estudante especial. Azuma se vira, sorri para ela e recusa a oferta, dizendo que já gosta da academia. Após sair, Azuma vai para a sala de análise mágica porque se distrai um pouco e precisa continuar sua pesquisa. Depois que o computador termina de analisar tudo, ele sugere que o computador chegue à conclusão de que sua teoria é recomendada para apresentação em conferências acadêmicas como um novo sistema mágico. Azuma fica satisfeito que seu palpite estava certo e solta um suspiro de alívio, pois isso estabelece uma base para a magia híbrida que mistura métodos antigos e modernos. Azuma percebe que a próxima coisa que fará é ajustar cada fórmula mágica para se adequar a usos específicos. Depois disso, ele irá adaptá-las aos circuitos mágicos e também precisa verificar a compatibilidade com os elementos. Como tem muito a fazer, Azuma percebe que a sala de análise mágica pode muito bem se tornar sua segunda casa. Azuma planeja superar toda a magia antiga que aprendeu e então criar uma magia revolucionária. No dia seguinte, na aula, o professor decide chamar Azuma, porque houve suspeitas de que ele está colando, uma vez que suas notas subitamente aumentaram. O professor pede que ele se apresente para resolver a questão que está no quadro. O professor pressiona Azuma a ir para frente e Azuma avança, confiantemente para provar que estão errados, que suas notas não são ruins. Azuma pega o giz e começa a resolver a equação até o último detalhe, chocando o professor e até mesmo os alunos. Azuma até explica como a equação foi criada e para que serve. Aparentemente, era a mesma equação que levou à invenção de varas inteligentes. Quando o professor ouve isso, ele fica completamente sobrecarregado. Ele não tem escolha a não ser dizer a Azuma que ele está certo e pede que ele volte para seu lugar. O professor fica atordoado porque Azuma acabou de resolver um problema destinado a universitários. Ao voltar para o seu lugar, Lily não consegue tirar os olhos do cara legal e tranquilo. Durante o almoço, a maioria da turma se reúne em torno de Lily, implorando para que ela converse com Asuma para que ele possa ser amigo deles. Percebendo que não a deixarão em paz a menos que ela faça isso, Lily finalmente concorda em falar com Asuma. Lily então pergunta a Azuma se ele estará livre depois da escola para que possam ir ao café em Abisu com o resto da turma. Azuma inicialmente recusa a oferta, mas no momento em que percebe que Lily será envergonhada, ele muda de ideia. A turma toda explode em alegria quando ele diz isso, e eles admitem que é o melhor dia de suas vidas. Enquanto isso, há uma garota estranha observando Azuma, e ela está mirando no rosto bonito de Azuma. Momentos depois, Azuma e seus colegas chegam ao café, mas Azuma não consegue nem mesmo ter um momento de descanso, pois os alunos estão interessados em tudo que diz respeito a ele. Lily logo se cansa de suas incessantes perguntas e grita com eles, pedindo que façam uma pergunta de cada vez. Azuma então começa a responder todas as suas perguntas, como qual é sua comida favorita e as vantagens de ser organizado. Mesmo quando está prestes a perder uma pergunta, os alunos rapidamente o lembram. Azuma revela que a pessoa com quem ele mais se aproxima é Lily, e no momento em que diz isso, quase faz com que Lily desmaie, mas ela tenta manter a calma para que as coisas não terminem como antes. No entanto, ela desconta suas emoções no copo que está segurando, apertando-o tão forte que derrama todo o conteúdo. Azuma ainda encontra uma maneira de deixá-la envergonhada, confortando-a por causa da bebida derramada. Lily então diz a Azuma que os alunos estão curiosos sobre ele, já que nenhum deles oferece cursos de elite. Aparentemente, o significado completo de NEET não está em educação, emprego ou treinamento, no entanto, todos estão convencidos de que essa não é a situação no caso de Azuma. Na verdade, eles acreditam que é mais como NEET, habilidoso, inteligente e incrível. Azuma sorri ao ouvir isso e diz aos alunos que eles podem estar certos. Lily não consegue acreditar que Azuma realmente está tranquilo com tudo o que eles vêm dizendo até agora. Ao deixar o café, eles se certificam de trocar informações de contato com Azuma, e isso proporciona mais uma rodada de empolgação para eles. Enquanto isso, há alguém espionando Azuma e enviando
enviando suas localizações ao vivo para seu chefe. Azuma logo percebe a presença dessa pessoa e diz a Lily para ter cuidado. De repente, um grupo de alunos de elite aparece diante deles. Azuma exige saber por que estão ali, mas eles permanecem em silêncio até que um carro se aproxima. Os alunos então criam um caminho para quem estiver dentro do carro. Quando a porta do carro se abre, os colegas de Asuma entram em pânico porque o cara que sai do carro é um dos S4. O cara se aproxima de Asuma e se apresenta como Fukada Shion, o chefe do clube da academia. Sem dúvida, Asuma vê que Shion é o mesmo Shion de 3.000 anos atrás. Shion então diz a Asuma que ouviu como ele ajudou Izuya, e como o grupo não pode continuar devendo favores, ele decide desafiar Asuma para um duelo mágico. Lily fica chocada ao ouvir isso, e Asuma se vira para perguntar a ela se ela sabe o que é um duelo mágico. Lily fica horrorizada ao perceber que Asuma não sabe nada, e ela sussurra em seu ouvido, explicando o que é um duelo mágico. Quando Azuma demora muito para dar sua resposta, Shion solta sua assustadora aura de batalha para intimidar Asuma. Asuma analisa a aura e percebe que é um espírito lutador voltado para ele e o resto de seus colegas de classe. Azuma percebe que Shion está disposto a fazer reféns, contanto que consiga fazê-lo aceitar o duelo, já que isso oferece um campo de entretenimento para Asuma também. Ele decide aceitar o duelo no momento em que concorda com isso. Shion empunha sua espada e diz a Asuma que o duelo acontecerá na manhã seguinte na arena central da academia. Asuma sorri porque não está preocupado nem um pouco e está preparado para mostrar a Shion porque ele é muito melhor que ele. Mais tarde, Asuma se encontra em um sonho lúcido e de dentro do sonho consegue mergulhar em seu subconsciente e pensamentos ocultos. Asuma considera isso uma grande oportunidade de explorar o proprietário original do corpo. Ele se lembra de que, quando reencarnou, havia uma pequena quantidade de mana não utilizada que permaneceu dentro dos circuitos mágicos do seu corpo. Como ele não tocou nisso, acredita que pode ler os pensamentos do proprietário original se olhar através disso. Ele também acredita que haverá um resquício do antigo Azuma dentro de seus pensamentos. Para fazer isso, ele percebe que precisa usar magia para extrair seu espírito, mas se lembra de que não existe magia antiga para isso. Sendo o gênio que é, ele decide criar uma. Ele se empolga com a ideia e começa a reunir tudo o que deve fazer funcionar. Ao fazer isso, ele sorri porque está literalmente criando nova magia dentro de um espaço mental. Azuma está confiante de que será o único a ter feito isso na história. Como esperado, Azuma consegue realizar e extrai os pensamentos do corpo. O jovem Azuma entra em crise quando vê uma cópia carbonada de si mesmo em pé na sua frente e exige saber onde está. No entanto, sua cabeça começa a pulsar e ele desaba de joelhos de dor. Azuma percebe que a sincronização das memórias entre o jovem Azuma e o corpo começou. Todas as memórias começam a inundar sua mente, e Azuma percebe que tentou acabar com sua vida em seu quarto, o que o faz perder a consciência. Depois disso, ele caiu no hospital e entrou em um coma do qual não deveria acordar. Ele pergunta a Azuma se tudo que acabou de ver está correto, e Azuma diz que sim. Ele informa que está atualmente emprestando seu corpo e pede desculpas por isso. No entanto, o jovem Azuma não se importa, já que teria permanecido em coma se não fosse por ele. O jovem Azuma então pergunta a Azuma por que alguém de 3.000 anos atrás reencarnou em seu corpo. Azuma se demora para explicar, e quando faz isso, o jovem Azuma quase perde a cabeça. Azuma também acrescenta a história de como Kiryu e o professor estavam o bullying. No entanto, Azuma já os derrotou e também enfrentou outros oponentes fortes. Azuma revela que está fazendo tudo isso para proteger seu corpo. O jovem Azuma entra em pânico ao perceber que teria se tornado uma mini-celebridade na escola. No entanto, ele não acha mais que isso seja um problema para ele, já que já está morto. O jovem Azuma então revela que finalmente se lembra de como tudo aconteceu. Quando estava em coma, uma chuva de meteoros passou perto, e os meteoros estavam sendo sugados por um enorme buraco negro. No entanto, dentro do buraco negro, há uma pequenina luz que chamou sua atenção. Ele narra que a luz estava piscando como se estivesse lutando e decidiu tomar o lugar da luz. O jovem Azuma mergulhou e continuou caindo. Ele percebeu que era alguém que queria morrer, mas viveu, enquanto o velho Azuma era alguém que queria viver, mas acabou morrendo. O jovem Azuma sorri, dizendo que provavelmente aconteceu da maneira que deveria. No entanto, o velho Azuma discorda, dizendo que são duas almas compartilhando um corpo e nenhuma delas pode existir como Azuma por conta própria.
história. Com confiança, Asuma diz ao jovem: assuma que eles estão atualmente em sua história e promete fazer seu sonho se tornar realidade. O jovem Asuma sorri e lágrimas escorrem de seus olhos ao ouvir isso. Ele e o velho Asuma trocam um aperto de mão e ele o agradece pela ajuda. O jovem Asuma diz ao velho: assuma que está satisfeito com o fato de que ele está tentando ajudá-lo a realizar seu desejo. O jovem Asuma então pergunta ao velho: Asuma se há algo que ele possa fazer para ajudar, e o velho Asuma fala ao jovem Asuma sobre sua experiência no café. Ele diz ao jovem Asuma que Lily estava gritando algum tipo de invocação estranha como: todos vocês mudem para Moca Branca. Isso deixa o velho Asuma confuso, e ele pergunta ao jovem: Asuma se pode traduzir isso para ele. O jovem Asuma ri ao ouvir isso e diz ao velho: Asuma que não se importa em ajudar, mas nesse momento, seu corpo começa a desaparecer, informando que seu tempo está acabando. O jovem Asuma então agradece ao velho Asuma por trazê-lo de volta antes de desaparecer. Ele diz ao velho Asuma que vai continuar dando uma espiadinha em sua história. Quando Asuma acorda, ele sabe que o jovem Asuma não é nada além de um pensamento persistente, mas ao mesmo tempo quer cumprir todos os seus desejos. Enquanto isso, na residência de Xion, ele é visto sentado em frente a um cristal gigante conhecido como nitreto de wurtzita ou cálcio, que é extraído apenas nas montanhas pertencentes à família Fucada há gerações. É basicamente o metal mais duro do planeta, e depois que Xion termina de meditar, ele corta o metal em pedaços com sua espada. Justamente então, a estranha garota que estava vigiando Asuma mais cedo aparece no campo de treino de Xion. Se acontece que ela também é uma das S4, e ela é Mizuhara Miyuni. Miyuni fica impressionada com a eficácia da espada de Xion, pois ela é capaz de cortar o material como se fosse nada. Xion então diz a Miyuni que já assistiu ao vídeo que ela lhe enviou e fica surpreso que Izuya e Kiryu perderam da maneira que perderam. Xion menciona que pode estar na S4 apenas por estar, mas ao mesmo tempo, ele tem Izuya e Kiryu em alta conta. Ele os considera as personificações do prestígio da academia, e por causa disso, não tem intenção de mostrar misericórdia a quem ameaçar esse prestígio. Miyuni concorda com ele, dizendo que se ele subestimar Asuma porque ele é um net, vai se arrepender, assim como Izuya e Kiryu se arrependeram. Xion então desenha sua espada e jura pela lua no céu que vai derrotar Asuma. Ele diz que não se importa se algo acontecer a Asuma, pois a autoridade da academia é muito maior do que a vida de um humano. Miyuni fica feliz ao ouvir isso e incentiva Xion a esmagar o belo rosto de Asuma. Miyuni então pergunta a ele se ele tem a intenção de revelar sua arma secreta durante a luta, mas Xion diz que não, acreditando que a luta não vai exigir isso. Ele acredita que sua habilidade é suficiente para a batalha, e assim, o dia do duelo chega. Asuma está empolgado com toda a situação, falando sobre o duelo mágico. É uma batalha sancionada entre estudantes que se baseia no uso de magia. Aparentemente, os alunos da instituição são classificados com base no resultado de um duelo mágico. E como de costume, as classificações vão de F a S. Estudantes de alta patente têm diversos privilégios dentro da academia, o que torna tudo mais doce. Enquanto estava na sala de espera da arena, isso é tudo o que Asuma aprendeu com Lily. Lily acredita que Asuma deve ter ouvido falar disso antes, já que é um conhecimento comum para todos os estudantes. No entanto, Asuma informa a ela que é a primeira vez que ouve sobre isso, e agradece por contar. Lily fica surpresa ao ouvir isso, e assume que Asuma ainda está sofrendo com o problema de confusão de memória. Por causa disso, ela faz questão de apoiá-lo. De repente, ela se dá conta de que está realmente na sala de espera de Asuma e começa a fantasiar, como sempre faz. É preciso da voz de Asuma o chamando para tirá-la da zona de fantasia em que se encontrava. Asuma então mostra a ela duas gravatas, uma preta e uma branca, perguntando qual delas acha que fica melhor. Lily escolhe a preta e Asuma agradece pela ajuda. Asuma então pergunta a Lily se ele terá mais tempo na sala de análise mágica se conseguir aumentar sua patente, e Lily diz que sim. Lily não consegue acreditar que a sala de análise mágica é a preocupação de Asuma entre todas as suas preocupações. Asuma então conta a Lily que Xion o está chamando de encrenqueiro da escola, e Lily confirma isso mostrando-lhe o artigo da notícia detalhando sua briga com Xion. Xion havia contado à imprensa sobre seu desejo de se vingar de Asuma, que atualmente está destruindo a academia. Mesmo quando Asuma vê o artigo, ele não se deixa abalar por isso, o que choca Lily. Ela não consegue acreditar
confiar na coragem de Asuma, uma vez que Shion é um mestre em esgrima mágica japonesa e o herdeiro das raras minas de metal que fornecem os bastões inteligentes. Basicamente, suas doações à academia somam bilhões, e é por isso que ninguém na academia pode desafiá-lo. Lily diz a Azuma que mesmo que ele esteja certo, a opinião pública será manipulada para parecer que a justiça está do lado de Shion. Asuma leva um momento para pensar sobre tudo isso e apenas ignora tudo. Ele então pergunta a Lily como sua gravata parece nele. Lily fica impressionada com a aura dele e garante que a gravata está bonita. Com isso, Asuma se levanta para sair para o duelo. Lily está chocada por não haver uma gota de medo nele, fazendo-a se perguntar se ele estava realmente ouvindo o que ela estava dizendo. A caminho da arena, ele encontra Izuya, e os dois trocam um olhar que pode ser descrito como codificado. Enquanto isso, Shion chega à arena e os elites estão torcendo por ele, dizendo para ele acabar com Asuma e finalizar a luta. Pouco depois disso, Asuma também aparece. Shion elogia-o por não ter fugido, e Asuma aprecia o gesto. Do nada, Shion pergunta a Asuma quem ele é. Esta pergunta choca Asuma, que acredita que Shion percebeu que ele é um ser reencarnado. Shion diz a Asuma que está levando a luta a sério porque Asuma foi capaz de derrotar Kiryu e Izuya, que definitivamente não foi um acaso. É exatamente por isso que ele está perguntando a Azuma quem ele é, e acompanha a pergunta com uma aura de batalha avassaladora. Asuma não se move nem diante de toda a intimidação, e simplesmente diz a Shion que ele é Asuma. Shion fica impressionado que Azuma não flinchou mesmo quando tentou dominá-lo com sua aura de batalha e informa que não tem a intenção de subestimá-lo. Shion diz que vai enfrentá-lo com tudo o que tem e esmagá-lo com toda a sua força. Asuma sorri ao ouvir isso, dizendo a Shion que é exatamente o que ele esperava, e garante que também não vai se segurar. Justo quando o árbitro está prestes a iniciar a partida, Shion lhe diz para esperar. Shion então informa: Asuma que está preparado para lhe mostrar misericórdia porque é costume da nobre família Fukada. Shion diz a Asuma que se ele entregar sua carta de retirada naquele instante, ele está disposto a deixá-lo sair com uma derrota por padrão. Assim, Asuma não se machucaria, mas seria uma pena que os estudantes que se reuniram teriam vindo por nada. Shion pergunta a Asuma qual é sua decisão, e Azuma se vira para o árbitro para perguntar algo também. Azuma pergunta a Shion qual seria sua patente se ele ganhar a partida. O árbitro revela que Shion é atualmente um estudante de patente S, enquanto Azuma é da patente F. Isso significa que Azuma passaria para a patente A se conseguir vencer o duelo. Após ouvir isso, Azuma se volta para Shion e diz que estaria disposto a recuar da partida se Shion estiver disposto a elevar sua patente de F para S. Azuma conclui dizendo a Shion que ele também evitará se machucar se fizerem assim. No momento em que diz isso, a raiva de Shion domina toda a sala. Shion diz a Azuma que faz tempo que alguém se desviou de seu caminho diante dele por causa da falta de educação de Azuma. Shion garante que não vai perdoá-lo mesmo que ele implore ou chore. Na verdade, ele está preparado para espancar Azuma até a morte. Azuma o provoca ainda mais, dizendo que ele pode vir com tudo. Shion, irritado, diz ao árbitro para iniciar a partida, e como Shion é a reencarnação de um subordinado do passado, Asuma sabe que não pode se segurar e arriscar perder. Asuma planeja usar todo o poder da mágica antiga desde o início. Asuma revela seu círculo mágico, surpreendendo toda a sala, já que ninguém havia visto um círculo mágico como o de Asuma antes. Asuma então lança um feixe mágico em direção a Shion, mas antes que ele possa atingi-lo, é interceptado. Acontece que Shion está usando uma mágica de atributo terra de auto-interceptação. Azuma não fica surpreso porque era dessa forma que seu eu anterior também se movia. Shion então diz a Asuma que sua mágica de origem desconhecida não vai funcionar nele. Shion pega sua espada, dizendo a Asuma que está preparado para acabar com a luta com um golpe. Azuma fica boquiaberto com a espada, uma vez que ela atua tanto como um bastão inteligente quanto como uma lâmina física. Azuma observa Shion preparar seu ataque e deduz qual é a estratégia de contra-ataque de Shion. Asuma fica impressionado e se prepara para ser quem quebrará o espaço impenetrável de Shion. Para Shion, Asuma é uma mutação irregular que apareceu do nada. Ele o vê como uma perturbação imunda que atrapalha a harmonia da escola, e é por isso que não pode permitir isso.
Xion está confiante de que Asuma não tem o que é preciso para bloquear seu ataque, e até mesmo os alunos estão todos animados para ver o golpe final de Xion. Para piorar, Asuma se vê preso pela mágica de Xion para impedi-lo de escapar. No momento em que Xion percebe que Asuma está preso, ele faz seu movimento. Moon observa em assombro, perguntando o que Asuma vai fazer, pois o golpe de Xion pode cortar até o material mais duro do planeta. À medida que o golpe avança em direção a Asuma, ele tira a gravata, dizendo que está cansado de jogar limpo. Ele então lança um feitiço de endurecimento na gravata, transformando-a em um material sólido como uma rocha. Com isso, ele bloqueia o ataque de Xion e até o Shatters. Isso choca Xion e todos na sala, pois Asuma conseguiu bloquear a técnica mortal de Xion. Com apenas um empate, Shan também ativa uma mágica de desaparecimento para dissipar a mágica de restrição que o mantinha parado. Uma vez livre, Asuma desaparece, enviando calafrios pela espinha de Shan. Enquanto isso, Asuma se prepara para um contra-ataque, e Xion entra em pânico só de pensar nisso, percebendo que Asuma não está em lugar algum. Xion reforça seu espaço absoluto em preparação para um ataque. Asuma aparece subitamente atrás dele, e justo quando está prestes a desferir seu golpe, o sistema de auto-interceptação entra em ação novamente. Uma mão gigante emerge de baixo e bloqueia o ataque de Asuma, dando a Xion todo o tempo que precisa para desferir um golpe em direção a Asuma. No entanto, Asuma consegue desviar do golpe, e ele joga fora sua espada antes de ir atrás de Xion. Xion acredita que Asuma está se colocando em uma situação de morte com o que está fazendo. No entanto, Asuma o choca ao manter seu feitiço de dissipação de partículas ativo. Isso dissolve tudo que poderia bloquear o caminho de Asuma enquanto ele avança em direção a Xion. Assim que ele alcança Xion, Asuma saca outra espada e a balança com força em direção a Xion. Lily fica chocada ao ver isso e percebe que Asuma manteve o segundo empate também. Xion se vê lutando contra a força avassaladora de Asuma, mas Asuma o elogia por resistir, já que ele planejava terminar a luta com um único golpe. Xion também admite que Asuma é o primeiro a se aproximar de seu domínio, e por causa disso, ele planeja revelar sua técnica secreta de espada pela primeira vez. Justamente então, Xion libera sua espada mágica, a lua cheia nebulosa, que emite uma luz brilhante. Asuma falha em detê-la, e Xion recebe uma estocada direta em seu peito. Muni sorri porque essa é uma técnica de espada que combina uma espada mágica de perturbação com uma espada mágica de perfuração, e é algo que até ela não consegue desviar. O golpe vai diretamente para o peito de Asuma, enviando uma onda de dano atômico para seu corpo. Asuma perde mobilidade e cai ao chão, deixando Lily gritando de dor e desespero. Com Asuma sem resposta, Xion está preocupado que Asuma esteja morto, porque ele pôs poder demais na estocada. Xion diz ao árbitro para verificar Asuma, e ele corre para fazer isso. Xion já está preparado para aceitar a punição pela morte de Asuma, sob a alegação de que foi um erro. De repente, Asuma se levanta como um zumbi, parecendo aterrador nesse processo. Xion está atordoado porque Asuma não deveria conseguir suportar a técnica secreta de sua esgrima mágica. Asuma então diz a Xion que ele estava errado desde o início, pois acreditava que estava dando tudo de si, mas estava inconscientemente menosprezando Xion. No entanto, agora que ele está de volta, Asuma está pronto para levar a sério com ele. Asuma avança em direção a Xion e ele entra em pânico enquanto se prepara para usar sua técnica de espada secreta novamente. Asuma sabe que o mana de seu corpo é insano, mas lhe falta resistência. Ele percebe que o dano que sofreu de Xion mais cedo foi mortal, e para evitar que as coisas se arrastem ainda mais, planeja acabar com a luta rapidamente. Asuma pretende comprimir o mana dentro dos circuitos mágicos até o limite do limite, para que possa temporariamente aumentar suas habilidades físicas. Embora seja a primeira vez que ele faz isso, ele consegue realizar facilmente, com seu corpo brilhando intensamente. Asuma está agradecido por estar se enfrentando com um oponente forte, porque isso o fez mergulhar em construção e experimentação diretamente no campo de batalha. Enquanto Asuma pensa em tudo isso, Shan vê isso como uma abertura para atacá-lo. Shan planeja desferir o golpe final, mas antes que possa fazer isso, Asuma aparece atrás dele. Shan fica atordoado com a velocidade de Asuma, deixando-o a perguntar como um humano pode alcançar esse tipo de velocidade. No entanto, ele acredita que ainda tem uma arma secreta e libera seu familiar. Seu familiar emerge de baixo para agarrar as pernas de Asuma. Xion ri de Asuma porque acredita que conseguiu restringir os movimentos de Asuma. No entanto, Asuma o choca ao arrastar
controlar o familiar com apenas uma mão. Azuma o lança para longe como se fosse papel, antes de finalizá-lo com um feitiço mágico, surpreendendo toda a sala. Azuma diz a Shion que sua opção de usar interceptação automática agora se foi, já que ele derrubou seu familiar. Shion treme ao ver isso, e Asuma caminha em sua direção, dizendo a ele que acabou. Shion não consegue acreditar no que está se desenrolando bem diante dele, já que deveria ser o melhor espadachim japonês. No entanto, ele não está pronto para conceder a derrota e grita em voz alta para chamar seu último recurso. 3.000 anos atrás, Asuma havia surpreendido Shion desenvolvendo uma nova mágica que extrai as habilidades ocultas dentro de si mesmo. Shion diz a Asuma que é possível aumentar a quantidade de mana inerente em cerca de 10 vezes. Asuma fica impressionado ao ouvir isso, mas Shion menciona que tem um efeito colateral. Ele lhe diz que o lado brutal do conjurador se manifestará uma vez que for usado. Por causa disso, Shion acredita que precisa de mais refinamento. No entanto, ele revela que encontraram um humano adequado para o experimento. E uma vez que será um experimento perigoso, Asuma pergunta quem é o sujeito do experimento. Shion então diz a Asuma quem tem em mente. E após ouvir isso, Asuma diz a Shion para continuar seu trabalho, garantindo-lhe que vai confiar em sua nova mágica agora. No presente, Shion consegue ativar essa mágica e seu alter ego emerge. Ele mergulha em direção a Asuma como um maníaco, pronto para cortá-lo em pedaços. Até Asuma pode ver que Shion se tornou insuportavelmente rápido ao aumentar seu circuito mágico e melhorar dramaticamente suas habilidades físicas. A velocidade insana de Shion força Asuma a ficar pulando para trás, e Shion zombeteia dele, dizendo para ele parar de correr. Com a capacidade destrutiva de Shion em um frenesi, Asuma percebe que ele despertou seu potencial de 3.000 anos atrás. Ele deduz que os outros também fizeram o mesmo quando se encontraram em um estado extremo. No entanto, Asuma não acha que Shion ainda representa uma ameaça para ele. Não muito tempo depois, Shion encurrala Asuma, que tem sido seu plano de jogo desde o começo. Asuma fica impressionado ao ver que, mesmo em seu estado de loucura, Shion ainda está calculando seus movimentos. Shion está feliz que tudo funcionou e diz a Azuma que vem atrás dele com sua técnica secreta final. Esta é uma técnica que dispara dezenas de espadas mágicas de um golpe, lua nova nebulosa. Azuma está preocupado porque não sabe se pode suportar o dano da técnica de frente. Mesmo com o perigo à sua frente, Azuma ainda pensa que está no controle. Azuma então percebe que precisa interceptar a técnica secreta de Shion. Com isso, Azuma constrói um círculo mágico para interceptar a barragem de ataques de Shion. O círculo mágico forma uma lente tridimensional gigante, e o primeiro ataque de Shion toca a enorme lente posicionada por Asuma. Além de sua habilidade analítica, aquele que Shion infusionou no círculo mágico, ele adicionou um arranjo novo a ele. Em vez de analisar automaticamente o alvo de toque, ele transmitiu as informações cruas expostas diretamente para Asuma. Azuma então realiza uma análise em alta velocidade em seu cérebro, usando o supercomputador como referência. Com esse computador funcionando, ele foi capaz de processar informações próximas à velocidade da luz. Basicamente, isso faz com que os cortes rápidos de Shion pareçam lentos, já que não há como eles superarem a velocidade da luz. Para colocar em perspectiva quão impressionante isso é, Asuma conseguiu terminar tudo isso em apenas 0,1 segundos. No momento em que terminou, ele bloqueia os ataques de Shion e contra-ataca, o que envia uma onda que empurra Shion para trás. No entanto, ele se recompõe novamente e vai atrás de Asuma, mas ele bloqueia facilmente o ataque. Asuma agarra a espada de Shion e a quebra antes de dar um soco forte no rosto de Shion, derrubando-o no chão. Asuma aponta sua espada para Shion, instando-o a se render ou ser esfaqueado da pior maneira possível. Percebendo que vai acabar se matando se continuar agindo corajosamente ou teimosamente, Shion não tem escolha, a não ser se render. Azuma então sorri para ele, perguntando se finalmente aprendeu seu lugar já que já perdeu. Shion então pergunta a Azuma como ele conseguiu prever seu ataque, pois é impossível para o cérebro humano fazer isso. Azuma sorri,
entendendo sua confusão, e explica que aplicou os princípios do computador quântico que está dentro da análise mágica para impulsionar o mana circulante em seu cérebro. Xion fica surpreso ao ouvir isso, e Asuma diz que a ciência, na verdade, funciona bem com a magia antiga. No entanto, Asuma avisa que conseguiu desenvolver essas contramedidas graças a Izuya. Antes de vir para a luta, Izuya havia dito a Asuma que Xion possui uma personalidade alternativa agressiva. Ele o informa que Xion tem uma personalidade dócil, normal, e outra que é agressiva. Ele instou Azuma a não baixar a guarda até que derrotasse o alter ego. Xion se recusa a acreditar que exista a possibilidade de um mago comum ser capaz de fazer isso, e Azuma sorri para ele, dizendo que ele não é um mago comum porque é um grande mago. Enquanto isso, os estudantes explodem em alegria ao celebrarem a vitória de Asuma, e Lili não poderia estar mais orgulhosa nas arquibancadas. Após a batalha, a notícia da derrota sem cor de Xion se espalha amplamente, e eles sabem que isso é algo que ficará nos livros por gerações. Azuma também recebeu sua recompensa por derrotar Xion e foi promovido a um posto que possui algumas vantagens adicionais, como um período maior de tempo na sala de análise mágica. Azuma está satisfeito por ter alcançado isso, já que não precisará obter autorização para usar a sala todos os dias. Além disso, isso tornará sua missão ainda mais rápida. Azuma aguarda ansiosamente as coisas que serão criadas usando o computador quântico. Mais tarde, naquele dia, Azuma volta para casa, percebendo que se passaram uma semana desde que ele reencarnou. Seu conhecimento sobre a Era Moderna se aprofundou. Ele também aprendeu muito sobre a Terra e o fato de que houve uma descontinuidade cultural que aconteceu entre 3.000 anos atrás e os dias atuais. Basicamente, havia coisas que foram transmitidas do passado para os tempos modernos, enquanto outras não. A fonte da descontinuidade é chamada de Grande Calamidade. Devido a isso, a magia declina e a ciência se desenvolve. Azuma está feliz que foi apenas um declínio, não uma completa erradicação. A magia antiga se tornou uma minoria e foi tratada como uma seita, mas depois voltou à tona novamente graças ao poder da ciência. Foi arranjada em magia moderna, usando o poder científico que basicamente qualquer um pode usar, diferentemente da magia antiga que requer talento para ser utilizada. Para colocar em perspectiva, o reino que traiu Azuma há muito tempo pereceu. No entanto, como Azuma esbarrou em 3 de seus ex-subordinados, ele descobre que Meiyun também está em algum lugar na academia. De fato, ele acredita que o rei que o traiu no passado também está presente na Era Moderna. Nesse momento, o alarme programado de Azuma toca, e ele percebe que tem um relatório com um prazo que precisa trabalhar. Azuma se dá conta de que o jovem Azuma estava trabalhando em algo que ele havia inventado na antiguidade. Como ele é a gênese de tudo, Azuma está confiante de que irá terminá-lo em pouco tempo. Ele então nota uma nota na mesa, e quando a abre, percebe que as coisas escritas nela estão cobertas de tinta. Azuma então usa sua magia para apagar a tinta e fica surpreso ao ver que é uma lista de desejos. Esta é a lista de coisas que Azuma queria realizar antes de morrer. E de repente um item chama sua atenção. Encontrar sua família perdida há muito tempo. É quando Azuma percebe que o desejo do jovem Azuma não era vingança, mas família. Como o jovem Azuma está ansioso para encontrar sua família, o velho Asuma promete realizar seu desejo. No dia seguinte, Asuma chega à academia se parecendo com um estudante adequado e chama a atenção de todos com a maneira como se comporta ao andar pela escola. Os estudantes estão todos admirados com como ele mudou do nada. Ele era uma vez lixo na escola, mas de repente se tornou uma celebridade, e ele até tem Izuya o seguindo. O que o torna ainda mais impressionante é o fato de que ele é um mago sem cor. Izuya então o informa que ele submeteu uma solicitação para sair do S4 para que possam criar uma nova facção. Além disso, Izuya garante que eles deverão ser capazes de garantir uma sala de clube. Azuma está satisfeito com o trabalho de Izuya e o elogia por tudo. De repente, eles são emboscados pela imprensa estudantil, que já fez sua pesquisa sobre Asuma. Eles falam sobre sua beleza e como ele conseguiu derrotar os membros do S4. Os membros da imprensa querem entrevistar Azuma, mas ele passa direto por eles.
deixando os membros da imprensa completamente envergonhados. No entanto, os membros da imprensa são sempre persistentes, e por causa disso, eles perseguem Azuma. Izuya, por outro lado, acompanha Azuma até a porta de sua sala de aula antes de partir. Justo quando Azuma está prestes a se acomodar, os membros da imprensa aparecem novamente. Azuma diz abertamente à moça que não atende pedidos da imprensa, mas ela é muito persistente. Ela garante a Azuma que não vai embora até que ele responda a suas perguntas. Percebendo que a garota é persistente e teimosa, Azuma diz a ela que precisa conversar com Lily, pois ela é sua secretária. Lily fica chocada ao ouvir isso. Azuma informa à imprensa que eles precisam obter permissão de Lily antes de falar com ele. No entanto, ele os instiga a fazer isso após a escola, pois agora eles têm aula. A garota fica feliz com isso e garante a Azuma que voltará para as perguntas. Após sua saída, Azuma sussurra no ouvido de Lily, dizendo que definitivamente vai recompensá-la por seus esforços. Não muito depois disso, o professor entra na sala. Azuma, por outro lado, está ocupado pensando em como tem sido sua vida desde que se tornou famoso. Ele conclui que precisa garantir um lugar secreto onde possa viver em paz. Enquanto isso, Lily fica impressionada com o quanto Azuma tem dependido dela, o que a deixa fantasiando sobre quem poderia ser a amante de Azuma mais uma vez. Mais tarde, Azuma continua sua vida normal de estudante e participa de uma competição de natação, onde chega em primeiro lugar. O que torna sua vitória muito impressionante é o fato de que ele nem sequer usou magia, e conseguiu estabelecer um novo recorde de 35 segundos. Azuma também percebe que está realmente se acostumando com seu corpo, mas ao mesmo tempo, sabe que não pode mostrar sua força demais, pois iria se destacar. Azuma só pode rezar para que a inscrição de Izuya para a sala do clube falhe. Após deixar a piscina, ele se dirige ao banheiro para tomar um banho. Como a aula de natação é a última do dia, ele pensa em parar na sala de análise. Mágica depois de terminar de conversar com Izuya. De repente, ele nota uma figura estranha à sua frente, que acaba sendo uma garota. Antes que ele perceba o que está acontecendo, a garota se aproxima e se revela como Muni, dizendo a Azuma que quer conhecê-lo melhor. Azuma imediatamente se torna cauteloso, porque pode ver que a pessoa à sua frente não é uma pessoa comum. Azuma tenta disfarçar, dizendo a Muni que ela está no banheiro masculino. No entanto, Muni argumenta que está no lugar certo. Azuma então sugere que ela saia antes que os outros meninos entrem e a encontrem. No entanto, ela informa a Azuma que eles são os únicos presentes ali. Azuma se vira e percebe que tudo já está diferente. Até os alunos desapareceram, e ele rapidamente se dá conta de que algo está errado. Ele se pergunta se é um ataque mágico, mas basicamente conclui que está em uma situação precária. Decide analisar a situação melhor, e para isso, conclui que colocar distância entre ele e Muni funcionará bem. Azuma corre até a porta, e enquanto se prepara para passar pelo vestiário, de repente, ouve Muni atrás dele. Isso o deixa chocado e confuso, enquanto tenta entender o que realmente está acontecendo. Ele se pergunta quando ela conseguiu alcançá-lo. De repente, Muni aparece atrás dele, dizendo para ele se vestir porque seu corpo é tentador. Azuma a ignora e se concentra em tentar entender o que realmente está acontecendo. Inicialmente, ele pensa que é magia de teletransporte, mas descarta a ideia, pois não consegue confirmar nenhum traço de um encanto. Ele decide acompanhar o jogo e descobrir qual é o plano dela enquanto veste suas roupas. Muni nota que Azuma está parado com cautela e o incentiva a permanecer calmo, pois se quisesse machucá-lo, já o teria feito. Ela diz a Azuma que só quer que ele saiba tudo sobre ela antes que ele tome sua decisão. Azuma fica confuso com isso, pois não sabe o que ela quer dizer com saber tudo. Após ter certeza de que infundiu medo o suficiente em seu corpo, Muni finalmente se apresenta, dizendo a Azuma que é uma idol com mais de 3 milhões de seguidores. Ela se apresenta da maneira mais estilosa, mas isso não provoca reação em Azuma, que apenas a observa de forma apática. No fundo, ele está tentando entender seus movimentos porque está familiarizado com suas táticas de 3.000 anos atrás. Azuma sabe como é perigoso para ele se não conseguir descobrir o segredo de Muni. Como não percebe nenhum sinal de magia antiga, ele se pergunta se ela conseguiu adquirir nova magia após ser ressuscitada. Muni logo nota como Azuma está tenso e decide falar sobre si mesma. Essa é basicamente a razão pela qual ela queria ficar sozinha com ele. Muni começa citando exemplos de animais como as louva-a-Deus, que sempre comem seus parceiros masculinos. Ela menciona que há muitas criaturas no mundo que devoram seus companheiros masculinos e considera esse um comportamento inútil e burro. Muni então revela que, por outro lado, quer ser dominada e,
consumida por um macho superior. No entanto, ela não quer um macho fraco, pois deseja ser dominada por um homem forte que consiga superá-la. Ela menciona que consegue sentir a aura superior que vem de Asuma, que conseguiu derrotar os outros 3 membros do S4 do nada. Ela acrescenta que Asuma é um sadista. Asuma fica chocado ao ouvir isso, pois não sabe o que lhe dá essa ideia. Muni acredita que eles são compatíveis e é por isso que quer testar sua força. Ela lança um golpe muito próximo de Asuma, que corta seu cabelo. Isso faz um frio percorrer sua espinha porque ele sabe que poderia ter morrido, já que não conseguiu perceber o golpe. Isso o deixa tremendo porque não quer acreditar que a velocidade dela supera a das lâminas de espada de Shion. Asuma descarta essa ideia, dizendo que há outro truque por trás disso. Muni sorri para Asuma, pedindo para ele não a decepcionar, e Asuma, por sua vez, finalmente se recompõe para desvendar adequadamente o mistério por trás de Muni. Asuma está observando seu entorno e gravando tudo em sua memória quando é cortado no braço pelo ataque de Muni. Antes que perceba, outro golpe o atinge na perna, e Muni lhe diz que ele estará livre para fazer o que quiser com ela se conseguir vencê-la. No entanto, ela informa que, se ele não conseguir tocá-la, ela vai matá-lo. Ela então lhe diz que ele pode se curvar diante dela e rastejar aos seus pés, se não quiser que ela o mate. Muni diz que quebrar um sadista como Asuma seria um prazer para ela. Enquanto diz isso, Asuma permanece em silêncio, e Muni continua a causar danos ao seu corpo. Muni faz uma brincadeira com Asuma, perguntando se ele tem tanto medo de agir, e diz que ele é uma total decepção. Ela também revela sua decepção com a relutância de Asuma em lutar. Asuma finalmente quebra o silêncio, e Muni acredita que ele quer implorar por sua vida. No entanto, Asuma diz a ela que ela está entendendo errado, porque ele só quer dizer que nunca vai rastejar ou implorar por sua vida. Asuma então acrescenta que não gosta nem mesmo de Muni, e isso provoca uma onda de raiva em seu corpo. Asuma continua dizendo a ela que todas as suas conversas sobre machos fortes e dominação não o concernem. Asuma finaliza dizendo que não tem o desejo de arranjar uma amante. Asuma, zombando de Muni por pensar que tem alguma chance de controlá-lo, faz com que ela perceba que eles estão em níveis diferentes, pois ele é muito mais forte que ela. Isso enfurece Muni, que diz a Asuma para dar respaldo às suas palavras, invertendo a situação, pois um macho que não pode amá-la não merece existir. Ela, irritada, lança um ataque mágico em direção a Asuma, que bloqueia o ataque inicial. No entanto, Muni prossegue com outro ataque que corta seu peito. No entanto, Asuma não se preocupa, pois completou suas preparações com sucesso. Muni também percebe que algo está errado, porque Asuma não chegou a tentar revidar. Neste momento, Asuma invoca um círculo mágico e se torna o alvo do círculo. A lua se surpreende ao ver isso e pensa que Asuma ficou louco porque ele está tentando se ferir. Asuma então ri da lua, dizendo a ela que está entendendo tudo errado, porque essa é basicamente sua solução para o problema. Ele encontrou uma maneira de quebrar a armadilha de Meun, e essa é a única solução. Inicialmente, Asuma estava preocupado porque achou estranho que um arquimago como ele não pudesse perceber a trajetória do ataque de Meun. Por causa disso, ele implantou minas invencíveis, infundidas com a habilidade de análise no ar enquanto Meun o atacava. Ele estava analisando o ambiente em busca de uma brecha. Acontece que uma das minas foi acidentalmente destruída, mas foi com isso que ele conseguiu notar um ataque que veio de outra fase. Ele percebeu que o ataque era tão rápido porque o atingiu enquanto ele ainda tentava se recompor. Asuma começa a se perguntar o que pode estar acontecendo, que a velocidade do ataque de Mil é maior do que a de um espadachim como Shion. No entanto, Asuma conseguiu descobrir o truque. Ele notou que o relógio não estava com um mau funcionamento e que sua percepção que estava errada. Asuma deduziu que atualmente está sob a influência de uma mágica de atraso que obstrui sua percepção. O problema é que não há vestígios da magia sendo lançada pela própria Mil. Asuma então conclui que há outro mago que está mantendo o feitiço o tempo todo. A longo prazo, ele conseguiu descobrir que há formas de vida artificiais ligadas ao seu corpo, e todas são familiares de Mil. Aparentemente, Mil havia preparado o chuveiro com água misturada com seus familiares. Acontece que quanto mais os familiares se prendem a um alvo, mais a percepção é atrasada, tornando a consciência lenta. Para dar uma perspectiva, ele ficou tão lento que o movimento de lua estava rápido demais para ele. No entanto, para se livrar da magia, ele
ele precisa se acertar com um feitiço que o mande voando. No entanto, a direção para a qual ele é enviado voando será a chave para mudar o jogo. O feitiço de Azuma entra em ação quando ele voa para dentro da sala de sauna, e seu corpo explode em chamas. Isso, por sua vez, queima todos os familiares de Lua que estão presos ao seu corpo, mas ao mesmo tempo, sua camisa também se queima. Azuma confirma se ele acertou tudo quando verifica o tempo e percebe que o fluxo do tempo voltou ao normal. Azuma sorri porque o jogo acabou de virar a seu favor. Meon fica aterrorizada ao perceber que suas criaturas mágicas foram queimadas, deixando-a se perguntando como ele soube. No entanto, ela pensa que está a salvo porque ele não percebeu sua outra armadilha. Porém, Asuma a surpreende dizendo que pode ver que ela tem as mesmas formas de vida mágicas em seu corpo também. Azuma diz que seus efeitos mágicos são alta velocidade e agilidade, que é basicamente atraso e aceleração. Azuma explica que ela consegue implantar sua armadilha através da sinergia desses dois feitiços. Meon fica completamente chocada ao ouvir isso porque Azuma basicamente decifrou tudo. Meon decide atacar primeiro e lança um ataque de alta velocidade, mas isso já não consegue corresponder à percepção de Azuma. Novamente, Meon aparece atrás de Azuma e lança um poderoso raio aqua contra ele, mas ele desaparece antes mesmo que o ataque consiga acertá-lo. Do nada, Asuma aparece atrás dela, e quando ela tenta fugir, percebe que não tem chance nenhuma porque Asuma já cobriu todas as suas rotas de fuga. Asuma a informa que não há como ela escapar. Ele diz que vai aniquilar todo o mana ao redor dela. Azuma então a atinge com um poderoso ataque mágico que estilhaça seu mana e a deixa desprotegida. Meun cai de joelhos e observa horrorizada enquanto seu mana desaparece no ar. Asuma se aproxima dela, dizendo que a partida terminou e a exorta a não resistir mais. De repente, Azuma nota algo estranho. Ele percebe que Meun é na verdade um homem e pergunta a ela se isso é o que ela estava dizendo quando falou que estava no lugar certo por estar no banheiro masculino. Meun confessa e diz que pode alterar a forma de seu corpo controlando a água dentro dela, mas como o mana foi esgotado, seu verdadeiro eu foi exposto. No entanto, ela informa a Asuma que seus sentimentos de ser dominada por um homem forte não são uma mentira. Meun diz a Asuma que ele pode rir dela à vontade, mas Asuma a surpreende colocando uma toalha sobre ela. Asuma pede desculpas a ela, dizendo que destruir suas roupas não era sua intenção. Meun fica boquiaberta e não consegue acreditar em seus olhos enquanto Azuma se curva diante dela, pedindo desculpas. Ela então pergunta a ele por que ele está a tratando como uma garota, e Azuma revela que gênero não conhece limites. Na verdade, ele está disposto a ajudá-la a reparar sua varinha inteligente, e Asuma sorri ao contar como conseguiu ver através de seu ataque. O rosto de Meun fica totalmente vermelho quando ela percebe que Asuma é um verdadeiro cavalheiro. Asuma então a lembra do que ela disse sobre se entregar a qualquer coisa que ele quisesse se ele conseguisse derrotá-la. Como ele conseguiu derrotá-la, ele diz que tem uma ordem para ela. Asuma diz que tem coisas que deseja realizar na academia, e ele precisa de seu talento para design mágico porque é excepcional. Azuma então deixa suas intenções claras. Ele diz a Meun que quer que ela saia do S e se una à sua facção. Meun então lembra a Azuma que ele disse que não gostava dela. Azuma confirma isso, dizendo que na verdade não gosta dela, mas gosta do fato de que ela é imprudente. No entanto, ele também não a desgosta, e essa declaração deixa Meun completamente ruborizada. Azuma então sugere que eles consigam um uniforme extra antes que alguém apareça. Ele também a informa que eles têm coisas que precisam discutir. Assim como uma criança excessivamente animada, Meun reconhece sua grandeza chamando-o de Senhor Azuma. Mais tarde, o diretor da academia é visto recebendo sua familiar em seu escritório. Surpreendentemente, ela se parece muito com o rei de 3.000 anos atrás. Ele pergunta à sua familiar se ela conseguiu reunir informações úteis para ele. A familiar, então, projeta suas descobertas na tela. A familiar conseguiu capturar a luta entre Asuma e Meun, e isso choca o diretor no momento em que vê Asuma. Ele percebe que o viu em algum lugar antes. Lembra que Asuma tentou se ferir há um tempo, mas, depois que ele miraculosamente acordou, ele tem feito movimentos insanos. Depois de dar uma olhada mais de perto, o diretor rapidamente percebe que Azuma é o mesmo Azuma de 3.000 anos atrás. Ele descobre que a tentativa de autoagressão do jovem Azuma foi o que deu ao velho Azuma a chance de reencarnar em seu corpo. O diretor fica surpreso ao saber que Azuma foi renascido nesta era e conclui que a cadeia do destino que os une foi forjada. No entanto, ele está preparado para romper a cadeia
e cortas os laços com Azuma para sempre. O diretor está satisfeito com o trabalho de sua familiar e ele lhe dá uma pedra mágica de alta qualidade feita pela corporativa Swaragi como recompensa. A familiar alegremente pega a pedra mágica e a consome algum tempo depois. Azuma é visto na aula lendo suas anotações enquanto o professor fala sobre filosofia e os pioneiros da filosofia, como Sócrates. Parece que o professor está apenas perdendo seu tempo, porque toda a classe está focada no elegante Asuma. Ao mesmo tempo, Lily recebe uma mensagem do clube da imprensa informando que eles vão entrevistar Azuma naquele mesmo dia, aconteça o que acontecer. Não muito depois disso, a aula termina e o professor está apenas feliz que tudo acabou sem contratempos. Lily, então, diz a Azuma que gostaria de falar com ele sobre o clube da imprensa. Azuma percebe que, de alguma forma, colocou Lily em uma situação difícil, mas era a única coisa que ele poderia fazer naquele momento. Azuma, então, diz a Lily que ela é uma grande ajuda para ele e que ele não esqueceu sua promessa de recompensá-la. Lily quase explode de vergonha quando Asuma diz isso. Asuma piora a situação quando se aproxima dela e diz que gostaria que eles se entendessem ainda melhor. Lily aceita isso, mas fica confusa quanto ao que ele quer dizer com isso. Depois de dizer isso, ele se vira para sair enquanto Lily está em pânico sobre onde ela se situa. Azuma, então, se dirige à sala de análise mágica com a intenção de criar uma mágica revolucionária naquele mesmo dia. No momento em que ele entra na sala, nota que algo está diferente. E nesse instante, uma garota aparece à sua frente. Azuma mantém-se em guarda até que a garota, de repente, se curva para ele, chamando-o de mestre e se desculpando por mantê-lo esperando. É quando Azuma percebe que a assistente de IA autônoma que ele usou toda a sua sabedoria para criar está finalmente operacional. Aparentemente, ele estava trabalhando na IA como um projeto paralelo para seu novo desenvolvimento de mágica. Azuma expressa sua surpresa pelo fato de a IA ter saído rapidamente, tocando sua bochecha para confirmar que ela tem um corpo holográfico. A IA então diz a Asuma que as simulações já estão completas e que ela pode reproduzir milhares de padrões dentro da sala a respeito da nova mágica que ele está desenvolvendo. Azuma fica feliz em ouvir isso e sugere que comecem imediatamente. A IA se curva para Azuma enquanto ela reconhece sua ordem. Acontece que Azuma queria apenas criar a IA para entender a mágica moderna, mas acabou criando algo mais avançado do que esperava. Azuma inicialmente pensava que a mágica moderna era lixo, mas depois de aprender mais, percebe que a mágica é realmente decente. Azuma percebe que a IA se tornará algo mais poderoso e dependente se ele continuar ensinando tudo o que sabe, e quando se trata de conhecimento geral, ele planeja contar com Lily. Depois que ela termina toda a simulação, ela sugere que eles a testem em tempo real. Ela aciona o computador, que começa a calcular tudo o que é necessário. Antes que Azuma perceba, todo o processo se estendeu até altas horas da noite. Azuma está agradecido por ter sido promovido a uma patente que lhe dá mais tempo para ficar na sala de análise mágica. Nesse momento, a IA diz a Azuma para que ele descanse pelo menos 8 horas, porque seu escaneamento mostra que ele está fatigado. Azuma concorda com ela, dizendo que tem lutado repetidamente desde que foi reencarnado. Ele admite que o mundo moderno é altamente estimulante e que de alguma forma se deixou absorver por ele. Azuma então agradece a IA pelo conselho, mas ela não acha que merece nenhum elogio porque é apenas código-fonte. Azuma discorda dela, dizendo que sua rotina é humana e como ele foi quem a projetou, ele certamente sabe disso. Ele então percebe que ela precisa de um nome. Asuma lembra que sua GPU foi feita na Alemanha e decide dar a ela um nome em alemão. Após pensar um pouco, ele opta por Val, e Val aceita o nome humildemente. Ela até fica tímida, e quando Asuma vê isso, aponta que isso é parte do que a torna humana. Momentos depois, Val diz a ele que a simulação está quase completa, e pela expressão de Asuma, parece que vai funcionar. Nesse instante, uma mensagem de emergência chega para Asuma. Asuma pergunta a Val quem é o remetente, e fica chocado ao saber que é o diretor da academia. O diretor diz a Asuma para ir ao escritório do diretor imediatamente, deixando Asuma se perguntando por que foi convocado. Como é o diretor, ele percebe que não pode ignorar a convocação. Azuma então diz a Val para continuar com a simulação. Ele também a instrui a executar um certo código de programa e, após terminar, deve enviar os materiais para Azuya em seu nome. Val reconhece a ordem
ordem e dá a ele as direções para o escritório do diretor enquanto ele se afasta da sala. Azuma não faz ideia de que está sendo observado pelo familiar do diretor. Em um flashback de 3.000 anos atrás, guerreiros são vistos enfrentando criaturas de outro mundo, os Omega. Os guerreiros perderam muitos camaradas, mas se recusam a recuar, porque se o fizerem, o reino sofrerá. De repente, o inimigo começa a se preparar para um ataque coordenado que destruiria os guerreiros teimosos. Mesmo diante do perigo, os guerreiros se mantêm firmes, e justo quando estão prestes a encontrar o seu destino, Asuma aparece do nada, bloqueando o ataque e eliminando os Omegas de uma vez com uma força devastadora. Quando a poeira assenta, os guerreiros agradecem a ele por sua ajuda e ele lhes diz para relatar a situação ao Senado. Azuma olha ao redor e se critica por não ter conseguido salvar os guerreiros caídos. Momentos depois, seus subordinados juntam-se a ele no campo de batalha. Os 4 também estão frustrados por terem chegado tarde, o que causou a morte de incontáveis guerreiros. Izuya então sugere que eles se consolem com o fato de que eliminaram os invasores. Mion expressa sua preocupação com as criaturas, pois não consegue encontrá-las na enciclopédia mágica. Shion revela que as criaturas apareceram do nada, como se viessem de outro mundo. Asuma então diz a seus camaradas que precisam permanecer vigilantes contra os invasores irritantes. De repente, o Rei Mel aparece na cena para elogiar seu grande trabalho. Azuma imediatamente se curva para ele em saudação e o rei o encoraja a se levantar. Azuma pede ao rei para deixar a área porque é perigoso e Mel assegura que ele está ciente, mas precisa ver a situação com seus próprios olhos. Ele agradece a Azuma por sua ajuda, dizendo que pôde testemunhar os invasores em primeira mão. Azuma revela que tudo aconteceu exatamente como Mel disse, e mesmo que houvesse vítimas, os invasores foram detidos. Mel elogia Azuma por seu grande trabalho e de repente nota que ele se cortou no braço. Azuma diz para não se preocupar com isso porque é apenas um arranhão, mas Mel o ignora. Ele rasga uma parte de sua robe e a usa para enfaixar o braço, chocando Azuma. Mel diz a Azuma que, como ele não tem poderes além de sua previsão, ajudar Azuma não é um grande problema para ele. Mel menciona que é seu trabalho proteger o povo do reino com seu poder. Aparentemente, há uma lenda no reino sobre o bastão mágico. No livro da sabedoria, Mel acredita que Azuma é o bastão enquanto ele é o livro. Azuma é honrado pelas palavras do rei, e Mel deixa claro que está contando com ele. Agora, nos dias atuais, Azuma se pergunta por que está lembrando desta memória enquanto está a caminho do escritório do diretor. Momentos depois, Azuma chega ao escritório e lhe dizem para entrar. No entanto, ele fica surpreso ao entrar no escritório e ver que não há ninguém lá. De repente, um círculo mágico aparece abaixo e acima dele e ele se encontra em outro local. Ele percebe que foi enviado para longe usando magia de teletransporte. Ele ainda tenta entender sua situação quando vê o familiar do diretor o observando à distância. É então que Azuma finalmente percebe que caiu em uma armadilha. Azuma ainda tenta compreender o que está acontecendo quando um gigante robô equipado com uma metralhadora emerge de sob o familiar do diretor. No momento em que vê isso, ele percebe que o diretor também está atrás dele, já que o velho está contra ele também. Azuma não tem planos de mostrar misericórdia. No entanto, ele consegue ver que não há sinais de energia mágica do robô e do familiar, o que só pode significar que o diretor não o vê como uma grande ameaça. De repente, uma bala é disparada da metralhadora e Azuma a desvia levemente. A bala atinge a parede atrás dele, destruindo tudo atrás de si. Azuma fica chocado ao ver isso, pois a bala na verdade está infundida com um efeito mágico, mas não há sinais de ativação mágica. Antes que perceba, a arma dispara centenas de balas contra ele, e ele se dá conta de que as balas foram reforçadas com um efeito mágico previamente, razão pela qual não é necessário um encantamento. Enquanto faz o seu melhor para desviar das balas, percebe que as balas estão não apenas imbuídas com magia do tipo explosão, mas também com magia do tipo aceleração e até mesmo magia de contaminação mental. Azuma inicialmente achou que estava sendo desprezado, mas logo percebe que não está recebendo misericórdia alguma. Em vez de entrar em pânico, ele se interessa pelas balas mágicas, porque olhando para elas do ponto de vista teórico, elas são ineficientes. No entanto, ao liberar uma grande quantidade delas aleatoriamente e em alta velocidade, elas se tornam a arma perfeita para soldados antimágicos. É basicamente uma fusão severa de magia e ciência. Azuma sabe muito bem que Izuya odiaria algo assim. Justamente então, todas as balas ficam mais rápidas,
e ele percebe que a alocação de balas mágicas do tipo aceleração foi aumentada em comparação com as do tipo explosão. Enquanto se move e desvia das que vêm horizontalmente, ele quase é atingido por uma bala que desce verticalmente. Ele percebe isso a tempo e tenta ativar sua magia de barreira, mas para sua surpresa, isso não funciona, e ele é atingido no braço direito. Asuma observa horrorizado quando sente uma onda vindo do robô e percebe que está em um espaço onde a magia é proibida. Esta é basicamente a razão pela qual sua magia foi impedida e anulada. Logo, Azuma percebe que esse espaço pode dar lugar a ataques poderosos desde que não exijam encantamento, o que aponta ainda mais para o fato de que o diretor é um verdadeiro estrategista. No entanto, Azuma sabe que para proibir o espaço, uma especificação de sistema anterior é necessária. Parece ser uma contramedida com base na previsão de que Azuma usaria magia de aniquilação. Azuma começa a se perguntar se o diretor sabe sobre sua vida passada para ter criado esse tipo de contramedida. Com uma barragem de balas se aproximando novamente, Azuma decide conjurar a magia mais eficaz que não tem restrições. Graças a este feitiço de dureza e reforço em seu uniforme, Azuma consegue bloquear as balas que se aproximam. No entanto, ele sabe que esta é uma solução temporária porque vai ser quebrada muito em breve. Ele se lembra de que vem realizando pesquisas avançadas de magia desde amanhã, o que significa que suas condições mental e física não estão em seu estado ideal. Sem dúvida, Asuma percebe que não pode se permitir ser arrastado para uma batalha de atrito. Como de costume, Azuma entende tudo o que está sendo lançado contra ele e acredita que é hora de derrotar o inimigo. Azuma imediatamente saca seu telefone e faz uma ligação para Val, que lhe diz que o que eles estão trabalhando já está completo. Além disso, ela localizou as coordenadas de Azuma e enviou o item de transferência para sua mão. Azuma agradece a Val pela ajuda ao pegar o item de transferência com a intenção de gerar um familiar. Azuma fica feliz que Val conseguiu completar o familiar rapidamente depois de deixar os toques finais para ela. Já que ele conseguiu gerar o item de transferência, ele conclui que estão sob o abrigo subterrâneo da academia, porque qualquer outro local longe da escola teria tornado impossível até mesmo para ele chamar Val. Com o item de transferência em mãos, ele ativa o modo gigante, desintegrando o cubo e transformando-o em um androide de batalha do tipo assustador e totalmente funcional. O familiar de Azuma não hesita em bloquear facilmente as balas que se aproximam. Depois de bloquear as balas, deixando o inimigo atordoado, o familiar de Azuma vai em direção à metralhadora do diretor e seu familiar. O familiar se move a uma velocidade tão louca que alcança o familiar antes que ele perceba o que está acontecendo, e com apenas um único soco, despedaça a metralhadora, assustando o familiar do diretor. O familiar do diretor tenta enviar sinais de interrupção novamente, mas Azuma sorri porque isso é inútil. Aparentemente, qualquer coisa que o familiar do diretor esteja tentando fazer não pode afetar o familiar de Azuma, pois organismos artificiais infundem magia diretamente para ativar seus corpos e acionar seus efeitos, que não requerem encantamento. Por causa disso, o espaço antimágico não tem efeito sobre o familiar de Azuma, Gigant. Aparentemente, ele havia transplantado sua própria resistência mágica em Gigant para isso. Isso torna seu familiar um berserker especializado apenas em capacidade de combate pura. Isso significa que Juggernaut não pode ser contestado quando se trata de poder bruto. Antes que o familiar do diretor saiba o que está acontecendo, o robô é destruído por Juggernaut. O familiar do diretor imediatamente ativa o modo de análise de dados, e após terminar, o espaço é liberado. O familiar então salta através de um portal, mas Azuma o persegue. À medida que passam pelo portal de transferência, Gigant retorna à sua forma de cubo e Asuma logo se encontra no escritório do diretor. Sentado do outro lado da sala está o diretor, com um sorriso estranho em seu rosto. O diretor então fala dizendo a Azuma que já se passaram 3.000 anos. Azuma fica confuso com isso, mas logo percebe que o diretor é o Rei Mel. Mel confirma isso, dizendo que é o governante de Gran Gaia, e Azuma o informa que sua aparência mudou. No entanto, Mel argumenta que Azuma é quem mudou, pois ele nem o reconheceu a princípio. Azuma logo percebe que, com a maneira como Mel está falando com ele, parece que sua memória está intacta. E isso pode significar algumas coisas. Ele se pergunta se o rei é uma reencarnação de seu eu passado. Nesse momento, Mel lhe diz que ele não é como ele ou os outros 4, e Azuma conclui imediatamente que o rei é uma reencarnação, não um descendente como eles.
Mel, então, elogia Azuma por conseguir derrotar seu familiar, o que demonstra que ele ainda é potente, assim como antes. Por outro lado, Azuma ainda tenta entender que tipo de magia de reencarnação Mel usou, porque ele sabe que o rei de antigamente não tinha aptidão como mago. Como Mel não conseguia usar magia, Azuma não conseguia entender a quantidade insana de mana que estava jorrando dele. Na verdade, a mana que emanava do corpo de Mel superava totalmente até mesmo sua própria mana, e parecia que ele nem estava tentando. Em uma lembrança do passado, Azuma e seus companheiros são vistos lutando contra os Omegas, como de costume. Mas Kiryu o avisa que os Omegas são um problema. Aparentemente, eles sempre começam pequenos, mas de repente se transformam em uma forma gigantesca de si mesmos. Xion também diz que o inimigo parece estar surgindo de uma fenda dimensional, de acordo com a pesquisa que ele conduziu. E a menos que destruam essa fenda dimensional, não há como impedir que os Omegas entrem. Azuma concorda. Com ele que cortar a fonte parece ser a melhor e única solução. De repente, Muen aparece, dizendo a Azuma que os Omegas com os quais eles estavam lutando não são nada além de uma distração porque a força principal invadiu o reino. Tudo em sua cabeça imediatamente fica escuro, e enquanto ele ainda está processando isso, a casa de sua família é destruída por uma criatura gigante parecida com uma baleia no céu. Azuma imediatamente perde a cabeça e vai atrás da criatura como um maníaco. Seus olhos ficam brancos enquanto ele desce sobre a criatura e a aniquila. Após derrotar a criatura, Azuma fica acima de sua casa destruída com fotos de seus entes queridos encharcadas de sangue, olhando para a devastação deixada pela criatura. Azuma cai de joelhos, agarra a cabeça e grita em agonia, enquanto seus companheiros estão atrás dele, o horror estampado em seus rostos. Mais tarde, sob uma chuva fria, Azuma enterra toda a sua família com a presença de seus companheiros para fornecer apoio emocional. A pergunta em suas mentes permanece: por que os Omegas apareceram de repente na capital e miraram na casa de Azuma? As pessoas começam a se perguntar se a premonição de Mel está errada e estão furiosas que a linhagem de Azuma está prestes a chegar a um fim horrível. O povo ama tanto Azuma que estão até prontos para deixar suas filhas se tornarem suas esposas e gerar seus filhos para que não percam uma linhagem tão grandiosa. Enquanto o povo está ocupado debatendo isso, Mel aparece em cena, surpreendendo a todos. Eles não conseguem acreditar que o rei realmente apareceu pessoalmente para prestar suas homenagens. Mel então pede desculpas a Azuma, dizendo que eles poderiam ter evitado a catástrofe se apenas sua premonição tivesse chegado um pouco mais cedo. Mas Azuma, humildemente, diz ao rei que ele não tem razão para se desculpar. O rei começa a derramar lágrimas, dizendo a Azuma que é culpa dele porque se espera que ele proteja o povo do reino. O rei chorando na frente de todos é suficiente para mudar a raiva deles, e Azuma logo pede ao rei para ir embora. Ao sair da cena, ele continua chorando, mas tudo nele muda quando retorna para sua carruagem. O rei elogia seu assistente Richelieu por reunir tudo, e Richelieu também diz ao rei que ele conseguiu realizar uma performance esplêndida. Mel sorri maleficamente ao ouvir isso e zomba da ideia de proteger o reino, porque em vez de proteção, tudo o que trouxe foi destruição. Agora no presente, Mel pergunta a Azuma o que ele pensa sobre o espaço anti-magia que foi construído por seu familiar. Azuma, então, responde que a teoria fundamental de sua construção parece ser baseada em magia antiga de 3.000 anos atrás. Mel confirma isso e diz que é de se esperar de Azuma, o lendário grande mago que também é o bastão mágico supremo. Azuma agradece pelo elogio e então pergunta a Mel como ele possui uma quantidade tão vasta de mana. Mel ri como um verdadeiro vilão ao ouvir isso e diz a Azuma que ver é mais rápido do que explicar com palavras. Ele então sugere que continuem sua história de 3.000 anos atrás. De repente, Mel se aproxima de Azuma, mas seus reflexos se ativam e ele imediatamente recua para colocar alguma distância entre ele e Mel enquanto assume uma posição de combate. Mel então pergunta a Azuma se ele gostaria de saber o que aconteceu depois que ele desapareceu. Mel saca uma lâmina de laser mágica e avança em direção a Azuma a uma velocidade ofuscante, visando decapitar him. Azuma consegue desviar do ataque, mas pode claramente ver que o rei é bastante perigoso porque suas habilidades físicas melhoraram drasticamente, o que torna difícil até mesmo para ele rastrear os movimentos de Mel. Mel continua com suas palavras provocativas, perguntando a Azuma se ele está pronto
pronto para saber por que ele reencarnou nesta era atual e está enfrentando-o novamente. Antes que Azuma perceba, um golpe aterrorizante quase o atinge, mas ele consegue desviar novamente. Azuma começa a se perguntar se Mel está se especializando em feitiços de aprimoramento e agilidade, porque ele está circulando sua mana interna por todo o corpo. Azuma finalmente diz a Mel que gostaria de saber se ele está preparado para respondê-lo. Mel então menciona que Azuma é uma daquelas pessoas que estão atadas pela corrente do destino, o que deixa Azuma confuso. No entanto, ele decide deixar de lado o que Mel quer dizer com isso porque está mais preocupado em analisá-lo. Ele então chega à conclusão de que vai completar a análise com a conversa que está prestes a ter com ele. Azuma já está preocupado porque sabe o que significa ter uma quantidade tão enorme de mana no corpo. Mesmo controlá-la é bastante perigoso, uma vez que um único movimento em falso significa que Mel pode simplesmente surtar e se autodestruir. Isso o deixa se perguntando o que poderia ter acontecido com Mel depois que ele reencarnou. Mel então começa sua narração, dizendo que depois que a ameaça dos Omegas passou 3.000 anos atrás, sua premonição de que Azuma alcançaria uma morte honorável se concretizou. No entanto, Azuma não acha que esse seja o caso porque não há indicação de que ele morreu uma morte honorável. No entanto, Mel continua sua história, dizendo que o reino deveria seguir um caminho de glória, mas uma grande calamidade repentina a atingiu. Os inimigos de fora foram embora, mas uma doença infecciosa se espalhou pelo reino, conhecida como doença da morte por corrupção mágica. Os corpos dos afetados ficam negros como se estivessem corrompidos pela miasma, e isso leva à morte, de onde veio o nome. Azuma fica chocado ao ouvir isso, mas Mel continua, dizendo que enquanto as pessoas estavam morrendo, os magos médicos sobreviventes estavam ocupados investigando o patógeno, mas até eles estavam sendo mortos pela doença. Mais tarde, eles encontraram o patógeno, que causa efeitos negativos ao circular continuamente altas concentrações de mana dentro do corpo. Mesmo que o patógeno tenha sido identificado, não havia cura para isso antes que soubessem. Espalhou-se por toda a população e o reino foi dizimado. Todos, incluindo os cidadãos e os magos, pereceram graças a essa doença. Por causa disso, a magia que outrora residia no grande reino foi cortada do mundo. Azuma então pergunta a Mel por que ele não pôde prever a grande calamidade com seu poder. Mel responde que ele já estava em seu leito de morte e não estava em condições de usar seu verdadeiro poder. Mas enquanto ele estava morrendo, ele viu sua última previsão do futuro. O mundo foi eventualmente reconstruído por um pequeno número de humanos que escaparam do reino e viveram de forma precária. No entanto, acontece que há outra calamidade que irá aniquilar totalmente a humanidade, porque uma nova cepa aprimorada da doença de corrupção mágica surgiria. Mel então revela que a pessoa que criará essa doença mortal é Azuma. Azuma fica chocado ao ouvir isso, e ele se segura a cabeça em frustração, perguntando por que ele se tornaria uma ameaça tão grande. Mel ri desdenhosamente, lembrando a Azuma que sua previsão do futuro é absoluta. Azuma está prestes a desabar quando de repente lhe ocorre que está sendo atraído para uma armadilha. Mel continua dizendo que ele reencarnou neste mundo para impedir que a referida tragédia acontecesse novamente, e por causa disso, ele planeja matar Azuma ali mesmo. Mel avança em direção a Azuma, planejando matá-lo em nome da humanidade. No entanto, Azuma bloqueia o ataque com uma explosão, e Mel elogia-o por ter uma mágica tão incrível, mesmo neste mundo. Azuma então diz ao rei que não tem intenção de confiar em suas palavras. Azuma diz a Mel que não consegue acreditar que ele é a causa da extinção da humanidade, e ele nem mesmo quer acreditar em sua previsão falha. Mel fica surpreso ao ouvir isso, e diz a Azuma que na verdade ele fala ousadamente, o que se espera do grande mago. Mel percebe que Azuma finalmente está começando a descobrir a verdade, mas acredita que isso já é tarde. Demais. Mel então diz a Azuma que ele já ganhou um imenso poder mágico quando reencarnou, mas parece que Azuma ainda está lutando com seu corpo reencarnado. Mel então gradualmente revela sua mágica avassaladora enquanto pergunta a Azuma se ele tem o que é preciso para suportá-la. O horror está escrito no rosto de Azuma quando ele percebe que acaba de se encontrar na Câmara do Kaiser, um espaço de imperador criado a partir de magia antiga.
Azuma não consegue acreditar que o rei acabou de lançar magia, mas em vez de pensar sobre isso, Azuma rapidamente ativa sua magia para anular o que quer que Mel esteja tentando realizar. Mel fica impressionado que Azuma é capaz de lançar 2 feitiços simultaneamente, mas pergunta a Azuma por quanto tempo ele acha que pode aguentar. Mel então lança um novo conjunto de projéteis em direção a Azuma, dizendo a ele que enquanto seu mana permanecer ativo, os projéteis continuarão vindo. No entanto, Azuma consegue neutralizar os ataques mágicos que vêm em sua direção. Isso transforma a batalha entre a mágica de aniquilação de Azuma e a mágica penetrante de Mel em um confronto de quem possui mais mana. Apesar de ter sido uma ofensiva e defesa que durou apenas alguns segundos, a colisão da mágica de super alto nível gerou um campo gravitacional forte o suficiente para distorcer o espaço, causando assim um tremor mágico por toda a academia. Foi tão massivo que poderia ser comparado ao terremoto gerado por um teste nuclear subterrâneo liderado pelo Estado. Quando a onda de choque atingiu a academia, o caos irrompeu, e os alunos mais velhos instaram seus colegas a se esconderem debaixo das mesas. No entanto, quando perceberam que o que os atingia era mais do que um terremoto, decidiram evacuar imediatamente os alunos que ainda estavam na escola. Enquanto isso, os outros 4 também sentiram o que estava acontecendo, e todos chegaram à mesma conclusão, que o que estavam sentindo era conhecido como a onda de mana. Meun se lembrou que sempre a viu em seus sonhos, e algo de repente a atingiu, fazendo-a tomar uma atitude. Ao mesmo tempo, ficou evidente que a fonte de tudo isso era o escritório do diretor. Uma explosão abalou a sala, e mesmo após tudo o que Azuma fez, ele ficou chocado ao ver que Mel permaneceu ileso. Foi então que percebeu que a mágica antiga do rei era fundamentalmente uma mágica misteriosa. Na verdade, a mágica nem estava registrada no catálogo mágico do reino. Embora Azuma estivesse desesperado para analisar a mágica, ele percebeu que lhe faltava a informação para fazê-lo. Nesse momento, Mel disse a Azuma que ele havia conseguido fazer uma boa luta, mas parecia que ele tinha vencido a batalha. Azuma ficou chocado e confuso ao ouvir isso, e Mel deixou claro que assim como ele estava tentando analisar sua mágica, ele também estava fazendo o mesmo através do combate direto e da observação direta por seu familiar. Com esses 2 combinados, Mel disse que sua análise estava agora completa. Mel afirmou com confiança que ele estava sempre um passo à frente de Azuma. Mel riu alto, dizendo a Azuma que era hora de mostrar a ele o resultado de sua análise. Mel elaborou um ataque poderoso e o lançou em direção a Azuma, forçando-o a levantar freneticamente um escudo na esperança de bloquear o ataque. De repente, a mágica de Azuma se dissipou em névoa, e Mel informou que sua mágica de aniquilação era bastante invencível porque, uma vez ativada, poderia dispersar qualquer coisa em névoa. Entanto, ele havia descoberto que se atingisse o complexo círculo mágico construído antes da ativação, poderia anular toda a fórmula do feitiço. Azuma congelou em choque ao ouvir isso porque não conseguia pensar que algo assim fosse possível. Isso acontecia porque um círculo mágico apareceu por apenas cerca de 0,03 segundos, e para acertar exatamente um ponto microscópico nesse instante, significava uma coisa: Mel realmente poderia ver seu ataque antes mesmo de ser ativado. Mel riu de Azuma, porque ele finalmente entendeu, e Mel informou que era hora de ele finalmente morrer pelo futuro do mundo. Mel disparou em direção a Azuma, e mesmo que Azuma tentasse conjurar um feitiço defensivo, Mel ainda o quebrou com facilidade. Azuma foi atingido por vários projéteis, mas conseguiu evitar impactos fatais. Mel ficou surpreso que, mesmo com Azuma encurralado, ele ainda acreditava que tinha uma chance. No fundo, Azuma estava preocupado porque seu corpo já estava acumulando fadiga, o que nunca é uma boa notícia. Para piorar, seu mana estava prestes a se esgotar, mas de repente, Azuma começou a rir enquanto dizia a Mel que sua própria análise também estava completa. Mel não se sentiu assustado enquanto desafiava Azuma a testar o que havia analisado. Mel lançou uma porção de projéteis em direção a Azuma novamente, e Azuma percebeu que não poderia se defender contra eles, mas sua única escolha era virá-los contra ele. Azuma estava decidido a vencer, custasse o que custasse, porque ele queria vingar o que aconteceu no passado. Azuma então criou um círculo mágico, e para Mel, parecia que ele estava apenas perdendo a razão diante do perigo, pois tudo o que estava fazendo era um movimento desesperado. Mel então acessou um tipo mais perigoso de mágica única, que era reservado para o reino. Ele considerou isso o feitiço supremo,
o que na verdade não permite que ele lance qualquer outra magia. Mas ele acredita que o sacrifício vale a pena porque, uma vez ativado, o tempo congela e ele pode escolher o futuro ótimo entre infinitos caminhos. No entanto, isso consome uma quantidade massiva de mana, que é por isso que ele só pode usá-lo em um momento crítico. Com tudo acontecendo, Mel acredita que encontrou o momento certo para usá-lo. Com a magia ativada, Mel decide se dar um tempo para observar a trajetória de Azuma. Depois de ver o tipo de movimento que Azuma preparou, ele percebe que Azuma tentou magia moderna porque a magia antiga falhou. Mel também verifica o tipo de feitiços que pode usar durante isso, e percebe que Azuma está optando pelo canhão do purgatório combinado com a queda de meteoros. Mel fica impressionado ao ver isso, porque finalmente percebe que Azuma não veio sem um plano. Mel sabe muito bem que teria se machucado se tivesse avançado cegamente. Sendo assim, ele decide embutir um código de desfazer em sua espada para que possa cancelar os feitiços de Azuma antes da ativação. Uma vez que ele faz isso, planeja cortar o braço direito de Azuma, que é sua fonte de magia. Depois disso, Mel planeja perfurar seu coração e, em última análise, matá-lo. Após juntar tudo, Mel sorri porque acredita que encontrou a linha do tempo certa e imediatamente coloca seu plano em ação. Exatamente como queria, ele consegue romper a barreira de Azuma e cortar seu braço direito. Depois disso, ele vai em direção ao coração de Asuma, declarando que venceu. Assim que sua espada penetra o peito de Asuma, Asuma sorri, dizendo a Mel que ele está errado porque a vitória pertence a ele. Mel fica chocado quando sua parte inferior começa a desaparecer enquanto se pergunta o que acabou de acontecer. Antes que perceba, ele é derrubado no chão com um círculo mágico pressionando-o para baixo. Surpreendentemente, ele percebe que foi o braço severado de Asuma que gerou o círculo mágico. A espada de Mel começa a desligar e Azuma fica em frente a ele, olhando para baixo com frieza. Mel grita horrorizado, perguntando por que sua previsibilidade falhou. Azuma então lhe diz calmamente que sua previsibilidade é na verdade absoluta, mas o problema é que ele não pode ver o futuro após sua morte. Esta foi a teoria que Azuma formulou porque percebeu que poderia enganá-lo assim que Mel acreditasse que estava morto. Aparentemente, Azuma levou Mel a cortar seu braço direito, lançando uma carga imprudente, razão pela qual Mel fez o movimento desesperado exatamente como planejado. Mel realmente deu o golpe mortal e, em seguida, abaixou a guarda. Acontece que Azuma já havia programado um feitiço de detonação remota dentro do braço que sacrificou. Azuma disse ao braço que deveria ativar a magia de aniquilação em sua marca, assim que ele estivesse posicionado atrás do alvo. Azuma diz a Mel que ele confiou demais em sua previsibilidade, razão pela qual não conseguiu ler o ataque vindo de seu ponto cego, porque estava certo de sua vitória. Mel realmente se deixou vulnerável e não conseguiu ver através de sua armadilha. Com confiança, Azuma informa a Mel que ele perdeu porque estava arrogante, como sempre diz. Azuma diz a Mel que ele está 10.000 anos muito cedo para derrotá-lo. Nesse momento, Azuma recebe uma ligação de Val, que tem tentado contatá-lo. Val diz a ele que está do lado de fora do escritório, mas que ele não pode entrar porque a fechadura da sala é muito poderosa. Val menciona que também detectou um sinal indicando uma queda crítica em seus sinais vitais. Ela quer saber se ele está bem e Azuma a informa que ela não precisa se preocupar porque a luta já acabou. Val fica impressionada ao ouvir isso, porque sabe que qualquer batalha que acontece na sala é exagerada. De repente, o sorriso de Val desaparece quando Azuma de repente larga o telefone, indicando que algo está errado. De volta à sala, Mel começa a regenerar seu corpo usando sua mana, deixando uma expressão horrífica no rosto de Azuma. Azuma fica preocupado ao ver isso, já que algo assim não deveria ser possível, a menos que Mel tenha de alguma forma mana infinita. Com uma voz assustadora e mana obscura emanando de seu corpo, Mel diz a Azuma que não tem intenção de perder porque é um rei que reina no pico da humanidade. Mel então começa a criar uma estranha invocação, e quando Azuma escuta, ele lembra que é a mesma magia de morte instantânea que o matou no passado. Este é um feitiço proibido que requer um canto simultâneo de 100 magos. Azuma se pergunta se Mel está tentando lançar o feitiço sozinho. Antes que Azuma perceba, ele é consumido por chamas da morte, fazendo-o gritar de dor. No entanto, ele consegue se libertar novamente para liberar seu próprio círculo mágico. Contudo, ele sabe que está do lado perdedor, a menos que consiga fazer algo em 7 segundos.
Nesse momento, o medo da morte invade seu corpo porque ele percebe que não tem nada em mãos para contra-atacar o que está prestes a atingi-lo. Azuma começa a se perguntar se deve usar a magia de reencarnação novamente, mas descarta essa ideia porque não acha ideal estar correndo por aí. No entanto, ele está preocupado porque não há nada que possa fazer, uma vez que não existe magia que funcione sobre o rei como ele está no momento. Embora tenha conseguido superar a previsibilidade de Mel, isso diz a Azuma que Mel não é invencível. Se ele conseguir golpeá-lo com uma magia completamente desconhecida, que não seja magia moderna nem antiga, que o rei não possa realmente prever, Azuma acredita que deve ter uma chance. No entanto, a pergunta é se tal magia existe. De repente, ele percebe que sim. Ele se lembra que há uma nova magia, e neste momento não tem escolha a não ser usar a nova magia, mesmo que a análise da magia não esteja completa. Azuma acredita que não tem escolha neste momento. Assim que a contagem regressiva chega a 1, Azuma ativa a magia, mas ainda é engolido pelas chamas da morte. Assim que está prestes a ser levado pela morte em si, o Azuma presente interrompe a morte, detendo-a. Ele diz à morte que não quer que o dono do corpo morra ainda, pelo menos não como ele. Surpreendentemente, a morte hesita, e o Azuma presente chama o Azuma antigo, lembrando-o do que conversaram em seu sonho. Ele o lembra de que são 2 corações em um corpo, e se algum deles estiver faltando, não podem mais ser considerados Azuma. O Azuma presente admite que as palavras o deixaram feliz porque, pela primeira vez, acredita que finalmente tem um propósito, já que era apenas alguém que era desprezado por todos. No entanto, o Azuma presente diz ao Azuma antigo que está prestes a quebrar essa promessa ao ir com a morte, para que possa ser seu substituto com esse sacrifício. O Azuma presente diz ao Azuma antigo que ele precisa vencer. Nesse momento, ele se entrega para ser levado pelo ceifador, e o Azuma antigo volta à vida com os olhos brilhando intensamente. O Azuma antigo garante ao seu outro, eu que não vai deixar seu sacrifício ser em vão. Com o Azuma de volta à vida, Mel se pergunta por que ele não morreu com sua magia de morte instantânea. Frustrado com a teimosia de Azuma, Mel ativa seu poder de previsão novamente, determinado a acabar com Azuma de uma vez por todas. No entanto, Azuma o avisa que o que ele faz é inútil, enquanto ativa a nova magia que desejava antes que a contagem regressiva alcance 0 com algo inédito. Azuma começa a acessar os fundamentos de tudo: fogo, água, vento, terra, estrela, sol, escuridão, luz, demônio, santo, mal, oração, magia, canto, profecia, adoração, matemática, astronomia, heliocentrismo, mecânica newtoniana, quark, fóton, bóson de Higgs, graviton, passado ao presente, presente ao futuro, futuro à criação, criação à sabedoria e antigo ao moderno. Combinando todos esses fundamentos, Azuma é capaz de acessar algo totalmente inédito, tornando-se preenchido com tanta energia mágica que facilmente regenera seu braço cortado. Azuma parece uma pessoa totalmente diferente à medida que cresce asas e começa a flutuar no ar. Assustado com o que está vendo, Mel solta freneticamente uma tonelada de magia penetrante em direção a Azuma, mas tudo se torna inútil à medida que se aproxima dele. Suor escorre pelo rosto de Mel porque ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer. No entanto, ele decide tentar a sorte mais uma vez. Justo quando está prestes a ativar sua magia, Azuma aparece na sua frente e empurra sua mão em seu peito, rompendo suas entranhas e fazendo-o cuspir sangue. Porém, Mel acredita que ainda tem uma chance por causa de seu monóculo infinito. Ele está convencido de que pode curar a ferida, mas, de repente, ele começa a sentir algo estranho. Ele olha para onde foi ferido e vê uma espiral se formando de lá. Antes que perceba, ele se transforma completamente no que parece ser uma espiral de DNA. Azuma, então, lhe diz que não importa se sua mana é infinita, porque a espiral governa a regressão infinita. Mesmo que Mel tente escapar, seu poder será desviado infinitamente, que é o objetivo da prisão espiral. Azuma informa que ele nunca pode retornar ao lado humano até que ele dê permissão. Em seguida, Azuma diz que tem perguntas sobre a praga mágica, e é por isso que não o matará. Enquanto isso, Azuma diz a Mel que ele deveria ser grato pela misericórdia divina que lhe demonstrou. Assim que Mel está totalmente encarcerado, as asas de Azuma desaparecem e ele pega o telefone para dizer a Val que está bem. Ele assegura a Val que tudo acabou porque ele venceu. Nesse instante, a porta se abre e Azuma sai após uma longa e dura batalha.